O ovo de dragão sem igual trazido de volta pelo Supremo Forte que consumiu sua vida. Foi apenas para ser contratado por um jovem que acabou de completar 18 anos. E ainda foi equipado com inúmeros poderosos deuses, para protegê-lo. E o único objetivo deles era, para que o ovo de dragão não causasse desgraça ao mundo. Apenas porque o ovo de dragão é um objeto do abismo do dragão oculto. Possui o poder mágico de uma maldição. Ao longo dos anos, os poderosos deuses não tiveram nenhuma solução para isso. Naquela época, todo o país se tornaria um abismo. Portanto, só podiam fazer um anúncio nacional, em busca de uma solução. E justamente hoje, eu mudei de profissão para o único mestre de dragões oculto do mundo. Mas fui zombado pelos colegas como um inútil, porque neste mundo não há dragões de estimação para eu contratar. Ao abrir o painel, vi uma mensagem. Falta um dragão de estimação. O painel de profissão não pode ser totalmente aberto. Habilidade de domar dragões LV.1. Após liberar, há uma probabilidade. Transforme o alvo dragão em seu parceiro de combate. As habilidades estão disponíveis com a profissão. Mas onde eu vou encontrar um dragão? Por um momento, eu me senti um pouco incomodado. Detectando o ambiente do hospedeiro, o sistema de domador de dragões mais forte foi ativado. Rio. Como o hospedeiro está vinculando o sistema pela primeira vez, receba uma recompensa para iniciantes uma vez. Sua habilidade ativa de domador de dragões foi atualizada para o nível máximo. Habilidade de domar dragões no nível máximo. Após a liberação, certamente transformará o dragão marcado em seu parceiro de combate. Nunca trairá, absolutamente leal. Muito forte. Mas eu ainda me sinto incomodado. Porque meu problema agora não é a taxa de sucesso. É que não há dragões para domar. Um dragão no clube, serve? Amigo, por favor, aceite minhas condolências. O professor responsável pela troca de profissão estava cheio de compaixão. Disse apenas isso. E olhou para os colegas ao redor, com olhares de zombaria ou compaixão. Especialmente aqueles que não se saíram bem na troca de profissão. Nos olhares havia um significado de ainda bem que você está aqui. Zong-Ki, venha comigo um momento. Neste momento, o professor responsável, Du Ming, me chamou. Eu o segui sem entender o porquê. No caminho, ouvi sussurros intermitentes. Fui chamado pelo professor responsável. Será que nossa escola realmente tem algo? Um grande chefe oculto quer resolver isso para ele. O que você está pensando? Aquilo é um dragão. Ele foi chamado. Com certeza é porque a escola estava antes. Ele usou muitos recursos. Agora ele quer voltar. Mas quem mandou ele trocar para uma profissão inútil? Ouvir essas palavras me deixou inseguro. Minhas notas e talentos são muito bons. Fui classificado como talento de nível A na escola. Aproveitei muitos recursos de apoio. Agora, no entanto, despertei para essa profissão. Não se pode dizer que a escola realmente planeja recuperar os recursos. Com esse sentimento de ansiedade, eu cheguei ao escritório do diretor. Quando abri a porta e vi dentro uma fila de professores em pé. Não pode ser, né? Não é só um pouco de recurso? No pior dos casos, eu roubo a bateria e devolvo para vocês. Com tantas pessoas, é meio assustador. Você é o aluno Zong, certo? Logo, apareceu diante de mim um homem de meia-idade careca. Ele tinha um sorriso no rosto, parecia amigável. Pelos detalhes e ângulos do rosto, eu consegui reconhecer vagamente que este deve ser o diretor com cabelo denso, que é admirado por todos. E ainda é o melhor da escola Izon. Você se tornou um domador de dragões. Posso ver seu painel de profissão? O sorriso do diretor ainda era gentil. Meu coração deu um salto. O caminho secreto realmente chegou. Pode ser, mas meu painel não está completamente aberto. Então, eu compartilhei o painel. E o diretor da Izon, depois de olhar, o sorriso se tornou ainda mais intenso. É como se, após passar um bom tempo escolhendo em um salão de beleza, finalmente eu tivesse escolhido o estilista número 8 que eu queria. Agora eu tenho uma grande oportunidade para te oferecer. Essa oportunidade é suficiente para resolver todos os problemas da sua profissão atual. O sorriso estranho do diretor me deixou um pouco apreensivo. Diretor, o que você quer dizer com isso? Eu, por instinto, dei 2 passos para trás e disse. O diretor, ao ver minha reação, sorriu ainda mais. E então se virou para o homem alto e magro atrás dele e disse. Venha, deixe-me te apresentar. Este é o diretor Lin, que veio da capital da província. A profissão para a qual você está se transferindo é muito boa. Eu vim aqui especificamente para talentos como você. O diretor Lin se aproximou, estendeu a mão e disse sorrindo. Eu, um pouco confuso, estendi a mão e apertei a dele. Mas ainda não entendia. Porque meu painel de profissão não estava completamente aberto. O diretor Lin sorriu e disse. A profissão que você acabou de despertar é a de domador de dragões, certo?
Eu fiquei atordoado e acenei com a cabeça. Desta vez eu vim. É especificamente para procurar uma profissão relacionada a dragões. Depois, você se arruma e sai comigo. O país precisa de você. Essas palavras têm um peso considerável. Isso me fez ficar sério também. Já que o país precisa de mim, eu, naturalmente, não posso recusar. Mas minha profissão ainda não despertou completamente. O desafio para despertar é um pouco alto. Receio que não posso ajudar muito. O diretor da escola, neste momento, começou a rir. Você sabe por que eu disse antes que isso é uma grande oportunidade. Sua profissão de domador de dragões precisa despertar completamente. Precisa de um dragão de estimação. Mas você também sabe a posição da raça dragão. Quão difícil é conseguir um dragão de estimação. E agora o país justamente possui. E também está disposto a permitir que pessoas talentosas tentem domesticá-los. Então o diretor se virou e falou com o diretor Lin. Diretor Lin, eu estava olhando o painel do garoto antes. É necessário ter um dragão de estimação para despertar completamente a profissão. E é exatamente quem possui a habilidade chamada Domínio de Dragões. Isso é simplesmente um presente do Deus da Guerra para o nosso reino dos dragões. Veio especificamente para resolver as dificuldades atuais. Ao ouvir isso, os olhos do diretor Lin também brilharam. Colega Zondi, posso ver sua habilidade de domínio de dragões? Claro que sim. Eu assenti e então mostrei o nível máximo de domínio de dragões. De fato, quando o diretor Lin viu meu domínio de dragões no nível máximo, seus olhos se arregalaram. E então sua respiração ficou acelerada. Ele rapidamente segurou minha mão e disse: Colega Zondi, eu já confirmei. Você é a pessoa que eu estava procurando. Venha comigo agora. Se houver alguma dificuldade, não hesite em mencionar. Eu certamente atenderei seu pedido. Olhando para o olhar ansioso do diretor Lin, eu também fiquei surpreso por um momento e então disse: Tudo bem. Eu não tenho dificuldades. Apenas preciso avisar minha família. O vice-diretor disse: Eu cuidarei disso. Colega Zondi, você só precisa ir. Não direi mais nada. No final, não importa se a coisa dá certo ou não. A escola não se esquecerá de você. Os recursos que você merece ainda estarão disponíveis. A escola os reservará para você. O diretor Lin lançou a ele um olhar significativo. De repente, ele também disse: Colega Zondi, ao longo dos anos, eu também tenho algumas economias. Posso patrocinar você com 3 milhões de moedas do Reino do Dragão. Não se apresse em recusar. Sua carreira está apenas começando. É exatamente o momento em que você precisa de dinheiro. Esses 3 milhões são meu investimento, apostando no seu futuro. Finalmente, eu entendi. Mas ainda assim, perguntei curioso. Por que o diretor Lin está tão certo de que eu certamente poderei ter sucesso? O diretor Lin respondeu: Eu tenho um pressentimento. Se você não conseguir, então ninguém no Reino do Dragão conseguirá. Você é a melhor escolha para resolver isso. Meia hora depois, um avião militar aterrissou na escola secundária Yanshin. Essa situação me assustou. Diretor Lin, isso não é um pouco exagerado? No entanto, o diretor Lin respondeu seriamente: Colega Zondi, eu preciso corrigir uma coisa que você disse. Você está servindo ao país agora. E o país nunca deixará de recompensar cada um dos seus heróis. O diretor da escola Izon interveio neste momento. É verdade. Zondi, se não fosse assim, você acha que a arte marcial do nosso país, Longu, começou tão tarde? Como poderíamos ter um lugar entre tantas grandes potências marciais e ocupar um espaço? É exatamente porque cada talento excepcional é extremamente valorizado pelo país. Eu entendi. Observando a expressão séria do diretor e do diretor Lin, eu também assenti com a cabeça. E essa situação, naturalmente, também causou uma certa agitação na Izon. Os alunos da Izon começaram a especular sobre o que realmente aconteceu. Que tipo de talento é necessário para que um helicóptero militar venha? Eu acho que deve ser pelo menos de nível lendário. Não se pode dizer. Pode ser uma profissão de nível mítico das lendas. Será a beleza da escola, Lin Qingji? Ou talvez a turma 2 tenha despertado a rara profissional Gu Qingji. Do outro lado, o avião rapidamente chegou aos arredores da Terra dos Dragões. Em seguida, eu e o diretor Lin descemos do avião. O diretor Lin disse: Este lugar é especial. Helicópteros não podem entrar aqui. Eu ainda não me apresentei. Meu nome é Lin Beitian. Sou o diretor do Departamento de Artes Marciais da província de Exi. Também sou um velho companheiro do seu diretor, Wu Yongqin. Não precisa ser tão formal comigo. Na verdade, eu te chamei aqui por causa de 3 ovos de dragão. Zong que imediatamente entendeu e disse: Tio Lin, 3 ovos de dragão. Em seguida, a expressão de Lin Beitian ficou séria. Este lugar é chamado de Terra dos Dragões.
É por causa desses 3 ovos de dragão que existe. Esses 3 ovos de dragão foram trazidos por Dong Fanshu do abismo do dragão oculto. Sua origem é muito misteriosa. Dizem que são os descendentes de 3 reis dragões. Dong Fanshu, o primeiro forte da nossa raça humana. Fiquei surpreso ao ouvir isso. É verdade, marca registrada. Lin Beitian disse com um sorriso amargo. Essas 3 ovos de dragão, logo após obtê-los, foram entregues ao país. Ele não esperava que este ovo de dragão estivesse tão profundamente impregnado com a aura do abismo do dragão. O local onde se encontra será assimilado, e gradualmente se tornará um abismo. Agora, os 3 ovos de dragão estão enraizados aqui. Se não for resolvido, em pouco tempo, todo o reino dos dragões se tornará um abismo. Por isso, quero aproveitar o poder dos profissionais para tentar ver se é possível domesticá-los. Já encontrei 3 grupos antes, mas todos falharam. Ao ouvir as palavras de Lin Beitian, meu coração não pôde deixar de ficar um pouco pesado. Mas o que predominava era a expectativa, porque minha habilidade de domar dragões no nível máximo não tinha possibilidade de falhar. Então, esses 3 ovos de dragão misteriosos parecem ter sido feitos sob medida para mim. Em seguida, Lin Beitian olhou para mim e disse: Zong-Ki, você é a pessoa mais promissora que encontrei entre tantas. Desde que comecei a procurar, quem sabe, nosso reino do dragão pode ter o primeiro verdadeiro domador de dragões. Ao ouvir as palavras domar dragão, meu coração instantaneamente ficou mais ansioso. Tio Lin, eu farei o meu melhor. Lin Beitian imediatamente começou a rir. Mas não precisamos nos apressar. O último grupo de profissionais ainda não saiu. Mas aqui precisamos ter muito cuidado. Este lugar de domar dragões está sendo gradualmente assimilado por 3 ovos de dragão. Já gerou muitos monstros. Eles têm níveis muito altos. Mesmo eu não gostaria de encontrá-los. Que imediatamente ficou surpreso. Até o tio Lin precisa ter cuidado. Lin Beitian disse. Embora eu já esteja no nível 47, mas ainda não completei a ascensão. Se eu encontrar alguns monstros, se eu for cercado, é muito provável que eu seja espancado até a morte. Ah, já que ainda temos algum tempo, vou aproveitar para te contar sobre essa jornada profissional. Os profissionais após a mudança de classe começam apenas no nível 1. Isso você já sabe. Vocês precisam passar pelos masmorras dentro do abismo, matar monstros para subir de nível. Cada monstro pode soltar equipamentos. À medida que o nível e a qualidade dos monstros aumentam, melhor será o equipamento que eles soltam. Um bom equipamento pode até ser vendido por milhões, ou até por preços exorbitantes de 10 milhões. E quanto ao nível aqui, vocês são considerados uma primeira transição após despertarem a profissão com sucesso. Podem despertar após subir para o nível 50. Após o despertar, é a segunda transição. E a terceira transição só pode ser feita no nível 75. O caminho da profissão permite que cada profissão, de acordo com suas características, seja aproximadamente dividida em 3 categorias: classe de combate, classe de suporte e classe de vida. Eu acenei com a cabeça para mostrar que entendi. Então, a profissão do tio Lin é... Lin Beitian respondeu de forma muito direta. Eu sou da classe de combate, guerreiro da lua minguante. Em seguida, eu mostrei uma expressão de surpresa. O tio Lin é, na verdade, uma profissão rara. Lin Beitian não se importou muito com a minha surpresa. Em vez disso, seu olhar se voltou para mim. Ele disse com um toque de inveja: se você conseguir ter sucesso, essa habilidade deve ser incomparável em todo o reino do dragão. Ao longo dos anos, as profissões de domador e invocador no reino do dragão nunca tiveram dragões. Não só no reino do dragão, mas mesmo em toda a Estrela Azul, não há. No país das cerejeiras, há um invocador que pode invocar a serpente de 8 cabeças. Ele acabou de fazer a segunda transição, e sua força já impressiona muitos dos grandes mestres. Os grandes mestres das classes divinas ficaram de olho, e a sua profissão pode domar dragões. É difícil imaginar quão forte você será após despertar. Até que ponto você será poderoso? Eu sorri e disse: isso se deve ao tio Lin que me deu essa oportunidade. Acabei de elogiar. E Lin Beitian começou a rir. Quanto mais ele me olhava, mais eu lhe agradava. Ele tem talento, uma profissão extraordinária, e habilidades muito poderosas. O mais importante é que ele não é arrogante nem impaciente. Uma pessoa assim, desde que não morra jovem, será com certeza uma coluna forte no futuro. Claro, especialmente este pilar. É algo que eu mesmo descobri. Então ele olhou para o relógio e disse: prepare-se um pouco. Deve ser a sua vez. Não demorou muito. Com a saída de um grupo de profissionais, Lin Beitian então se aproximou. Velho Qian. Como está? O chamado Velho Qian é um homem de meia idade, gordinho. O que mais poderia ser? Droga. Entraram aqui,
No mínimo, 1000 pessoas. Não apenas tocaram. Não há ninguém que consiga se aproximar do ovo do dragão. Esse método parece ser difícil. Isso é difícil de dizer. Lin Beitin exibiu um sorriso inexplicável. Velho Qian olhou. Imediatamente percebeu algo e perguntou. O que foi? Você trouxe uma boa promessa desta vez. Tem certeza? Essas coisas. Quem se atreve a dizer que tem certeza? Só posso dizer que farei o meu melhor. Zong Qi, venha aqui. Depois de falar, Lin Beitin acenou para mim. O olhar de velho Qian então se fixou em mim. Ele me avaliou de cima a baixo. Não está mal. Nem arrogante, nem submisso. Essa aparência é realmente de primeira classe. Com certeza não é do tipo do Lin Beitin. Não vou mencionar mais nada. Mas há uma coisa que eu preciso te lembrar. Velho Qian olhou para Zong Qi e disse seriamente. Quanto mais perto do ovo do dragão, maior é o perigo. Depois de se contaminar com a aura do dragão oculto, pode acabar adquirindo uma doença para a vida toda. Você precisa se proteger bem. Obrigado pela lembrança, velho Qian. Eu fiz uma saudação com as mãos e disse. Velho Qian. Ha 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 ha. Velho Qian começou a rir alto. Eu realmente nunca fui chamado assim na minha vida. Você é do meu agrado. Não importa se você vai conseguir ou não. Quando se formar, venha para o exército de selamento de demônios. Diga meu nome. Lin Beitin imediatamente sorriu e apresentou. Este é o vice-comandante do exército de selamento de demônios. Qian Tan. Eu mostrei surpresa nos meus olhos. Mas ainda assim fiz uma saudação com as mãos. Falei de forma respeitosa, mas firme. Agradeço ao velho Qian pelo apoio. Se eu realmente conseguir algo no futuro, com certeza irei me reportar ao exército de selamento de demônios. Se não conseguir fazer algo de valor, o garoto não vai passar vergonha. O exército de controle de demônios está lutando na linha de frente, sem alguma habilidade. Não era para irritar o velho Qian no passado? Ah ha 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 ha. O velho Qian riu de forma descontraída. E então deu um tapinha no ombro de Zong Qi e disse. Bom garoto. Tem coragem. O velho Qian sorriu por um momento e então lembrou. Depois de entrar desta vez, as 3 ovos de dragão são diferentes. Mas aquele ovo negro, comparado, é o mais fraco. Você deve tentar. Comece pelo mais fraco. Não seja como aqueles idiotas antes. Estava tão longe assim? Foi afetado pela aura do abismo do dragão e desmaiou. Depois de falar, eu fiz uma saudação com os punhos para os dois, seguindo a multidão em direção ao território dos dragões. À medida que nos aprofundamos no território dos dragões, todos chegaram a um lugar parecido com um ninho. No meio do ninho, há uma pequena escadaria. E na escadaria, há uma grande área vazia. O espaço vazio estava coberto com penas de várias cores. No centro havia 3 ovos de dragão. Quando olhei para cima, fiquei imediatamente assustado. Que poder profundo e intenso! A partir disso, esses 3 ovos de dragão realmente têm uma grande origem. Não é de se admirar que tenha deixado tantos poderosos de terceira classe sem saber o que fazer. Irmão Dong, vou tentar primeiro por você. Foi então que alguém se ofereceu para ajudar. Depois que essa pessoa saiu, ele começou a caminhar em direção à escada. Mas quando seu pé estava prestes a tocar o degrau, ele parou abruptamente. Era possível ver a expressão em seu rosto, que instantaneamente se contorceu. As veias saltaram em seu rosto, como se estivesse suportando uma enorme pressão. Ao mesmo tempo, eu também observei. A escuridão turbulenta ao redor parecia estar pressionando em sua direção. Em seguida, ele recuou. Irmão Dong, assim que eu fui, senti como se algo estivesse me pressionando com força. Não consigo me mover. Realmente é um inútil. É isso que o Dong Jie quer ouvir. Eu cheguei. Mais uma pessoa saiu. Cavaleiro do Dragão. É uma profissão de nível raro. Os resultados dessa pessoa são muito melhores. Subiu vários níveis. Mas ao atravessar metade, seu corpo de repente ficou paralisado. Ele olhou para cima, na plataforma. Ele mostrou uma expressão de terror. Suor frio escorria. E então ele recuou. Dong Jie, uma vez lá em cima, será corroído pela aura do abismo. E lá em cima ainda há uma forte pressão dracônica. Se quiser subir na plataforma, terá que suportar essa dupla pressão. Um descuido e será invadido em seu corpo. E depois ficará com problemas. O jovem chamado Dong Jie acenou com a cabeça. Agradeço pelo esforço, irmãos. Já entendi um pouco. Então vou tentar pessoalmente. Claro, todos também podem tentar por conta própria. No entanto, com minha profissão de nível lendário, a força do guerreiro do escudo de escamas de dragão. Se isso for difícil para todos, então ninguém poderá ter sucesso. Portanto, peço que todos considerem isso. Não se esforcem demais. Agora, alguém ainda quer tentar? Li Dong terminou de falar e olhou ao redor. Eu não quero ouvir Li Dong falando besteiras aqui. Após uma breve reflexão, achei que era hora. Então comecei a andar.
Em um instante, cheguei perto dos degraus. Ao dar um passo, já era o nível 3. E minha presença imediatamente chamou a atenção. Alguém se moveu. Que rápido! O irmão Dom já disse que ninguém além dele pode ter sucesso. É uma boa intenção, mas ainda há quem não saiba reconhecer. Depois que falharem, saberão da boa intenção do irmão Dom. Eu não quero me preocupar com essas bobagens. Eu já estava quase chegando naquela plataforma. No próximo momento, eu vi que dei um passo e subi naquela plataforma coberta de penas. E nesse instante, Li Dong estreitou os olhos e não conseguiu se conter. Também dei um passo e segui em frente. Sua velocidade também não era lenta. Em um piscar de olhos, já havia ultrapassado metade. Aproximou-se da plataforma. Apenas depois de subir na plataforma, o suor frio começou a brotar. Era como se estivesse sendo observado por alguma criatura antiga. Não conseguia me mover. Agora eu não tinha tempo para me preocupar com Li Dong. Nesse momento, lembrei-me das instruções de Qiantan. Após dar uma olhada ao redor, fui diretamente até aquele ovo de dragão negro. No entanto, com a minha atenção, o ovo de dragão tremeu levemente, mas detectou que o hospedeiro estava se aproximando do ovo. Ativou algumas funções do sistema. O dragão das asas negras dormia no rei dos dragões do abismo. Para chocar seu ovo, são necessários 10 pedras mágicas do abismo. As recompensas para novatos continuam a ser distribuídas. Recompensa: 10 pedras mágicas do abismo para o hospedeiro. Sistema de cachorro. Eles realmente não dão nada a mais. Imediatamente, 10 pedras mágicas do abismo apareceram em minhas mãos. E então, foram colocados um a um sobre aquele ovo do dragão de asas negras. Em breve, os padrões no ovo do dragão começaram a brilhar. Camadas de luz começaram a se acender. O ovo do dragão de cor negra. A aura do abismo imediatamente aumentou. Os profissionais que estavam em frente às escadas, em um instante, sentiram uma enorme pressão. Isso não é bom. Vamos rápido. Esta aura do abismo se tornou mais densa. Se ficarmos aqui, podemos ser assimilados. Os profissionais então correram em massa para fora do ninho. No entanto, Li Dong estava mais próximo. Ele olhou para mim na frente do ovo do dragão com uma expressão complexa. Outros já haviam tocado o ovo do dragão. Mas ele, como um profissional de nível lendário, não conseguia nem se aproximar. Mas não havia tempo para ele ficar triste. A aura do abismo se tornava cada vez mais intensa. Em seguida, ele virou e foi embora. Ao sair, ele ainda me lançou um olhar profundo. Assim que todos os profissionais se foram. No momento seguinte, o som de algo se quebrando ecoou. A primeira fissura apareceu no ovo do dragão. Em seguida, surgiu a segunda. A terceira. A aura do abismo se tornava cada vez mais intensa. Nesse momento, o local onde o ovo do dragão se quebrou. De repente, uma pequena chifre de dragão surgiu. Depois, vieram as asas. Em cima, havia uma ponta que perfurou diretamente a casca do ovo. Após absorver a pedra mágica do abismo, o ovo do dragão continuou a se quebrar. Foi nesse momento que eu respirei fundo. Vi que mais da metade do ovo do dragão estava quebrado. E dentro dele, o dragão negro de asas escuras ainda não havia se revelado completamente. Minha habilidade de domar dragões já havia sido lançada. O contrato com o dragão negro de asas escuras foi bem sucedido. Seu painel de profissão foi aberto. Você agora possui seu primeiro dragão de estimação. O espaço exclusivo para domadores de dragões foi aberto. Foi no momento em que meu contrato foi bem sucedido. No céu, as nuvens se reviraram instantaneamente. Nuvens de pássaros cobrem. Um raio de eletricidade caiu com estrondo, iluminando todo o território do dragão. Inúmeros monstros dentro dele. Neste momento, todos olharam para um lugar, e então se arrastaram pelo chão. O novo rei nasceu. Que barulho é esse? Parece vir do território do dragão. Território do dragão. Acabou. Deve ser o abismo crescendo continuamente. O domínio criado pelos 3 ovos de dragão começará a devorar tudo ao redor. Com as anomalias ocorrendo no território do dragão, imediatamente chamou a atenção de muitas pessoas. Nas proximidades do território do dragão, há 3 poderosos de nível divino residem, para lidar com situações inesperadas. E agora toda a atenção deles foi atraída. Apressaram-se para chegar lá. Lin Deiqian e Qiantan também perceberam a anomalia. Estavam prestes a entrar para ver, quando viram alguns que estavam chegando. Poderosos de nível divino. Velho Zhou, velho Zhan, velho San, o que vocês estão fazendo aqui? O fundo do território do dragão se moveu. Nós supomos que pode ser o despertar do ovo de dragão, que vai devorar tudo ao redor. Isso é um grande problema. Nós tivemos que vir. Os dois trocaram um olhar e entenderam a gravidade da situação. Lin Deiqi imediatamente mudou de expressão e disse: mas apenas um grupo de profissionais entrou lá dentro. Rápido, faça-o sair. Se for tarde demais,
Pode ser que todos morram lá dentro. Lin Deiqi imediatamente se moveu. Mas ao chegar na entrada, então viu muitos profissionais saindo, olhando os muitos profissionais correndo para fora. Lin Deiqi deu uma olhada rápida. E então perguntou com uma expressão séria. Onde está Zong Qi? Onde está Zong Qi? Zong Qi? Não o conheço. Quem é ele? Não pode ser aquele que está se colocando em perigo, pode? Agora ele é o único que ficou lá dentro. Aquela pessoa é Zong Qi? Ouvindo o que essas pessoas diziam, Lin Deiqi estava com uma expressão muito feia. Afinal, ele foi quem trouxe essas pessoas. Eles acabaram de entrar e já aconteceu isso. Qianta ao lado também ouviu isso. Suspirou. Deu um tapinha no ombro de Lin Deiqi e disse: Velho Lin, meus sentimentos. Agora, a agitação no território dos dragões. Os 3 grandes mestres de nível 3 chegaram. Ele acabou de despertar sua profissão. Novatos não conseguem sobreviver. Agora, a prioridade é descobrir a origem da agitação no território dos dragões. Ver se conseguimos resolver. Nesse momento, os 3 poderosos mestres de nível 3 se aproximaram. Olharam para os dois e disseram: Precisamos entrar para investigar a causa. Vocês cuidem das coisas do lado de fora. Em seguida, Lin Beiqian disse com os dentes cerrados: Eu também quero entrar. As pessoas são minhas. Mesmo que seja para morrer, eu também quero trazer o corpo para fora. Mas se ainda houver uma mínima esperança. Qiantan suspirou. Fez uma reverência com os punhos para os 3 anciãos. Deixe as coisas do lado de fora comigo. E nesse momento, Li Dong na multidão se aproximou. Senhores, essa agitação agora é algo ruim? Li Dong perguntou cautelosamente. Qianta ao ver, é o único profissional de nível lendário entre este grupo. Então, pacientemente, explicou uma coisa. Agora, essa anomalia provavelmente é porque o abismo está prestes a se expandir. Imediatamente, o rosto de Li Dong ficou ruborizado. Eu sei por que essa anomalia está acontecendo. É tudo porque o Zong Qi perdeu algo do ovo do dragão. E foi então que as coisas seguintes aconteceram. Essa frase fez com que o rosto de alguns mudasse completamente. O que você disse? Lin Beiqi imediatamente encarou Li Dong, com um rosto um pouco pálido. Li Dong recuou meio passo e disse: Eu posso garantir. O que eu vi foi exatamente isso. Pequeno Lin, o velho Zan, um dos 3, chamou Lin Beiqian. Você não está em um bom estado agora. Então, espere as notícias do lado de fora. Nós 3 vamos entrar. Se aquela criança ainda estiver viva, não deixariam que algo acontecesse com ele. Mas se a anomalia for toda por causa dele, então todos entendem o que isso significa. Depois de dizer isso, os 3 poderosos sacerdotes entraram diretamente na área de criação de dragões. E dentro da área de criação de dragões, houve um grande alvoroço. Eu fiquei um pouco atordoado olhando para frente. Um pequeno dragão negro do tamanho de 2 palmas estava segurando a casca do ovo e comendo de bocados. A cada mordida, havia um som crocante. Talvez tenha visto meu olhar. O pequeno dragão negro pensou um pouco e escolheu o maior pedaço daquela pilha de cascas. E então me entregou. Olhando para o pequeno dragão negro, eu torci o canto da boca e rapidamente recusei. Pode comer. Você está em fase de crescimento. Ao ouvir minhas palavras, o pequeno dragão negro ficou imediatamente muito animado, como se estivesse comendo amendoins. Jogou o pequeno pedaço da casca para o alto, e então esticou o pescoço para pegar. Em pouco tempo, a casca foi completamente comida. Então ele se sentou no chão, e, satisfeito, deu uma palmadinha na sua barriguinha redonda. Eu olhei para o pequeno dragão negro sentado no chão. Esse bicho realmente saiu de um ovo de dragão. Como parece um pouco bobo. No momento seguinte, eu abri diretamente meu painel pessoal. Nome, Zong Qi. Idade, 18. Profissão, Domador de Dragões, primeira transição. Nível, 1. Experiência necessária para o próximo nível. Experiência, 200. Vida, 1000. Magia, 200. Força, 11. Inteligência, 20. Agilidade, 11. Habilidades. Domínio de dragões. Linguagem dos dragões. Espaço de domínio de dragões, dragão negro de asas pretas, sem nome. Olhando para meu painel de profissão, eu imediatamente fiquei extremamente animado. Como uma profissão normal, as propriedades tridimensionais geralmente estão em torno de 5. Minha força e agilidade estão em 11. E a inteligência é ainda 20. E o painel de profissão que foi aberto, além do domínio de dragões. Na verdade, ainda tinha uma habilidade de linguagem dos dragões. Linguagem dos dragões LV.1. Você tem um entendimento básico da linguagem dos dragões. Pode se comunicar sem barreiras com os dragões de estimação. Só isso. Espera. Eu de repente me lembrei. Existe uma profissão chamada Mago da Linguagem dos Dragões, que pode lançar feitiços dos dragões.
Então a chave está na linguagem dos dragões. Eu não estou com o nível de linguagem dos dragões elevado? Também pode ser utilizado. Em seguida, eu verifiquei as informações do dragão das asas negras. Como meu primeiro dragão de estimação, eu estava naturalmente curioso. No entanto, depois de ver, eu imediatamente exalei um grito. Uau! Atributos tão altos! Dragão das asas negras. Nível 3, classe mitológica. Comum, raro, lendário, mitológico. Nível 1. Faltam 200 pontos de experiência para o próximo nível. Vida 10.000. Poder mágico 2.000. Força 500. Inteligência 300. Agilidade 300. Habilidades. Sopro do abismo. Garra mortal. Linhagem do Rei Dragão. Intimidação do Rei Dragão. Com uma vida de até 10.000. Com um poder mágico de 2.000. Sem mencionar aquelas estatísticas aterrorizantes. Olhando para esses atributos, eu sinto que, se eu encontrasse isso, eu provavelmente morreria só de respirar. E o mais importante, é que ele só está no nível 1. Depois de ver as informações do dragão das asas negras, eu naturalmente estava extremamente animado. Ah, sim. E há habilidades. Eu ainda não olhei as habilidades. Sopro do dragão do abismo. Habilidade ativa. O dragão das asas negras abre a boca e solta o sopro do abismo. E continua a jorrar para frente. Quem for atingido, ao receber dano, também será corroído pela aura do abismo. Há uma certa chance de ser puxado para um nível mais profundo do abismo. Garras mortais do dragão. Habilidade ativa. O dragão das asas negras convoca seu poder, usando suas garras de dragão, desferindo um golpe repentino, causando um enorme dano. A pessoa no centro do dano tem uma certa chance de ser eliminada instantaneamente. Intimidação do Rei Dragão. Habilidade ativa. Como Rei Dragão, criaturas de linhagem inferior à sua serão intimidadas pelo dragão. Habilidades de dano do alvo diminuem em 30. Habilidades de defesa diminuem em 50. Habilidades de estado tornam-se ineficazes. O alvo ficará atordoado por 3 segundos. Não pode ceder seu próprio nível em 20. Linhagem do Rei Dragão. Habilidade passiva. Como Rei Dragão, farei com que eu seja imune a todos os efeitos negativos. Sua vida. A velocidade de recuperação de mana aumentou em 300. Caramba! Depois de ver a habilidade, só havia 2 palavras em minha mente. E ainda eram em letras maiúsculas. Enquanto eu estava refletindo, de repente, essa criaturinha olhou para algum lugar e mostrou uma expressão como se estivesse diante de um grande inimigo. Eu também olhei e era a entrada. Vi 3 figuras gradualmente se revelando. Eram os 3 grandes sacerdotes que vieram atrás. Neste momento, os 3 estavam sentindo a atmosfera ao redor. As expressões deles imediatamente ficaram um pouco sérias, comparado ao que era antes. A atmosfera aqui definitivamente não é a mesma. A pressão aumentou muito, especialmente aquela poderosa força do abismo. Parece que se espalhou. Isso fez com que os 3 franzissem a testa. Depois de entrar, eles rapidamente avaliaram os arredores. Seus olhares finalmente se fixaram na plataforma. Em seguida, os 3 se aproximaram rapidamente. Mas à medida que se aproximavam, a situação na plataforma é clara como água. Ele imediatamente ficou atordoado. Especialmente aquele ao meu lado. O pequeno que estava gritando para eles. O velho imediatamente ficou surpreso. E então seus olhos rapidamente passaram por mim e olharam para trás. Apenas vi que das 3 ovos de dragão, já faltavam 2. Imediatamente ele entendeu algo. Sua expressão de repente ficou animada. Ele apontou para o pequeno e disse: Ele saiu de um ovo de dragão. E eu olhei para os 3. Descobri que não conseguia obter informações sobre os 3. E a aura que eles exalavam era realmente aterrorizante. Também fiquei um pouco mais cauteloso. Então assenti e disse: Sim, não sei quem são vocês 3. Ha 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 ha. Em um instante, o velho começou a rir alto. Não esperava. Nós, tantos com a 3ª classe de sacerdote, estávamos todos sem saber o que fazer. Fomos surpreendidos por você, que acabou de mudar de classe. Um garoto que resolveu isso. O velho Zou e o velho Sam também entenderam de imediato. De fato, heróis surgem na juventude. Os jovens são impressionantes. A questão que nos atormentou por tanto tempo. Assim está resolvido. Não consigo acreditar. Eu olho para o gigante com emoções em mudança. Também adivinhei algo. Então, fiz uma reverência e disse: Sou o Júnior Zong Ki. Já conheci os 3 senhores. Bom garoto. Velho Zan. Você realmente tem visão. Eu sou o velho Zan Li. Desta vez, realmente vou representar o reino do dragão. Vou te agradecer adequadamente. Ao ouvir esse nome, eu imediatamente arregalei os olhos em surpresa e disse: Rei Leão Zan Li. Ha ha ha. Já faz tanto tempo. Surpreendentemente, ainda há quem se lembre do meu nome. Zan Li riu alto.
Ele estava claramente satisfeito por eu lembrar do seu nome. Eu segui o que ele disse. Como poderia esquecer o senhor? O senhor desceu vários abismos. Lutou por muitos anos pelo reino do dragão. O Rei Leão que fez grandes contribuições. Aposto que até o reino das cerejeiras ainda menciona seu nome. E ainda se lembram dos dias em que foram derrotados. E fugiram desesperadamente. Zhang Li estava com um sorriso radiante. Em seguida, apresentou outras duas pessoas. Zhou Bo, Sanji. Estes dois são poderosos que transmitem o sacerdócio. Eles também têm um histórico impressionante. Em seguida, Zhang Li me olhou seriamente e disse: este lugar de domar dragões é para viver por causa destes 3 ovos de dragão. Agora, um deles já foi resolvido. Jovem Zong, qual é a sua profissão? Ao ouvir a pergunta do velho Zhang, eu também falei seriamente. A profissão que despertei é a de domador de dragões. Domador de dragões. Zhang Li hesitou por um momento e então trocou olhares com os outros dois. Todos viram a surpresa nos olhos uns dos outros. Então ele perguntou novamente: sendo assim, como domador de dragões, você só pode fazer contrato com um dragão de estimação. Ao ouvir as palavras de Zhang Li, eu imediatamente entendi o que eles queriam dizer. 3 senhores. Eu, como um mais jovem, não sou limitado a apenas um contrato. 3 senhores. Isso é o que você quer de mim. Zhang Li apontou para trás e disse: jovem Zong, este ovo de dragão ainda tem 2, você sabe. Vamos tentar. Eu fiquei surpreso de imediato. Embora haja 3 ovos de dragão, mas dizem que também é o primeiro entre os humanos. Enviado pelo poderoso Dong Fanshu, trazido do abismo do dragão oculto. Quanto à origem específica, nem mesmo o próprio Dong Fanshu sabe. Isso deve ser extremamente valioso. Eu já tenho um contrato com um, e apenas este já possui um dragão de estimação com atributos tão poderosos. Se eu puder fazer contrato com os 2 restantes, então, neste momento, eu também estou um pouco ansioso. Em seguida, eu passei a língua nos lábios secos e então disse: então, eu me atrevo a tentar. Experimente logo. Zhang Li, sendo impaciente, imediatamente disse: as 2 últimas cápsulas de dragão. Se você também conseguir resolver, você será o grande herói merecido. Esses 3 ovos de dragão estão nos dando muita dor de cabeça. Se você conseguir resolver esses 3 ovos de dragão, é a nossa esperança e a esperança do reino dos dragões. Olhando as expressões sérias dos 3 anciãos, eu também assenti seriamente. No momento, já fiz um contrato com um ovo de dragão. Se eu puder fazer um contrato com um segundo ovo, lembro das propriedades aterrorizantes do dragão das asas negras. Até eu não pude deixar de ficar animado. O segundo ovo de dragão é vermelho. Ele tem padrões semelhantes à lava. Apenas ao me aproximar, já consigo sentir a temperatura escaldante. À medida que me aproximo, gotas de suor começam a aparecer na minha testa. Meu olhar se fixa naquele ovo de dragão. Tentei acessar as informações do ovo de dragão, mas, após muito esforço, ainda não houve resposta. Justo quando estava prestes a tentar a técnica de domar dragões, de repente, vi aparecer uma linha de texto. Nível 50 alcançado. Pode ser desbloqueado após a ascensão. Há mais requisitos. É necessário nível 50. E também precisa ser após a ascensão. Agora eu acabei de mudar de classe. Se eu quiser alcançar o nível 50 e ascender, a dificuldade realmente não é baixa. E ao ver minha aparência, Zhang Li e os outros 3 suspiraram. Zhang Li disse: está tudo bem. Esses 3 ovos de dragão. O último é mais poderoso que o anterior. Na verdade, no começo, esses 3 ovos de dragão estavam separados. Mas os 2 últimos são muito fortes. Se ficarem separados, vão absorver o que está ao redor e formar 3 abismos. Por isso, decidi colocá-los juntos. Entre os 3 ovos de dragão, eles ainda podem se conter mutuamente. Se você conseguir resolver um, já será muito bom. No entanto, o que eu disse a seguir deixou Zhang Li e os outros 3 perplexos. Na verdade, eu tenho uma solução. Eu também posso fazer o contrato com os 2 últimos ovos. Mas agora meu nível é muito baixo para fazer o contrato. Os 3 ficaram completamente paralisados. Então, ficaram olhando para mim sem reação. Ficaram assim por 3 segundos. Então, os olhos de Zhang Li se arregalaram. Ele se aproximou e agarrou minha mão, dizendo apressadamente: o que você disse? Os 2 ovos restantes. Você também pode fazer o contrato? Esse movimento repentino me surpreendeu. Em seguida, acenou com a cabeça e disse: sim, mas meu nível é muito baixo. Agora não dá. O segundo ovo de dragão precisa atingir o nível 50. Só pode após a ascensão. Quanto ao terceiro, agora, meu nível é muito baixo para ver as informações. Mas posso garantir que posso fazer o contrato. Nível. Só precisa ser nível 50. Contratar o segundo, de repente.
Zhang Li de repente começou a rir alto. Então, ele parou de rir e imediatamente xingou. Que droga! Um problema que me atormentou por anos. Finalmente foi resolvido. Caramba! Bom garoto. Ele deu um tapa forte no ombro de Sanji. Sanji imediatamente mostrou uma expressão de dor. Mas ele também estava imerso na alegria. Então não se importou com isso. Mas o que eu disse a seguir os deixou atordoados. Mas eu preciso atingir o nível 50. Isso vai levar muito tempo. Muito longo. Zhang Li imediatamente disse. Garoto Zong, você precisa saber a importância desses 3 ovos de dragão. Não fale que você precisa chegar ao nível 50. Mesmo nível 75, terceira transformação. Até mesmo mais alto. Todos nós vamos te ajudar. Droga. Eu, com todo o poder do meu país dragão, posso te sustentar até você chegar ao nível 50. Isso não é simples? Zhang Li olhou firmemente para Zhou e Sanji e disse. Velho Zhou, velho San, vocês vão chamar as pessoas rápido. Chamem todos os sacerdotes de terceira classe. Um evento tão grande. Todos precisam saber. Vou tocar o sino da crise nacional. Você, domador de dragões. O país está decidido. Zhang Li e os outros 3 saíram apressados. No local de domar dragões, eu já consigo sentir. A aura que vem do abismo do dragão oculto já se tornou bastante fraca. Tudo isso é por causa dos 3 ovos de dragão que afetam este lugar. Por causa de um deles. Pensando nisso, eu olhei para o lado, onde estava meu dragão negro de asas, que me olhava curioso. Sorri e acariciei sua cabeça. Ah, certo. Eu ainda não te dei um nome. O dragão negro de asas ouviu isso, e imediatamente levantou a cabeça. Seus olhos mostraram uma expressão de expectativa. Você é tão preto. E você também saiu de um ovo de dragão. Que tal eu te chamar de grande ovo preto? Assim que eu terminei de falar, o dragão das asas negras imediatamente bateu suas asas. Um pequeno rosto imediatamente ficou assustado. Seus olhos também mostraram uma expressão ameaçadora. Ha ha ha! Com minha grande risada. O dragão das asas negras imediatamente virou a cabeça. Você é quem é o grande ovo preto. Com uma expressão de não quero mais brincar com você. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vou te chamar assim. Esse pequeno tem bastante personalidade. Assim, vamos chamá-lo de Pequena Noite. Assim que eu mudei de ideia. O pequeno dragão preto então virou a cabeça, mostrando uma expressão que estava mais ou menos boa. Então, ele começou a bater as asas. E voou até mim, com uma aparência de que queria um abraço. Eu imediatamente fiquei sem saber se ria ou chorava. Esse pequeno é bem orgulhoso. Tão orgulhoso e tão grudento. Não deve ser apenas uma pequena dragão fêmea, né? Xiaoi, dragão negro das asas negras. Gênero. Nível. Nível mítico. Habilidade. Sopro do dragão do abismo. Garras mortais do dragão. Linhagem do rei dragão. Intimidação do dragão. Na verdade, realmente é. Em seguida, olhei para os outros 2 ovos de dragão. Já que esses 2 ovos de dragão não podem ser contratados em breve, então ficar aqui não faz sentido. Eu simplesmente saí do local de domesticação de dragões. E então, lá fora, os 3 de Zhang Li estavam apressados. Não tiveram tempo de explicar nada. Mas a expressão apressada. As pessoas do lado de fora estavam observando. Neste momento, Lin Beitin estava com uma expressão muito feia do lado de fora do local de domesticação de dragões. De qualquer forma, eu fui quem o trouxe. No entanto, algo inesperado aconteceu. Mas ele sempre sentiu que as coisas não deveriam ser tão simples. Talvez haja outra razão por trás. E se realmente for eu que tenho intenções erradas com os ovos de dragão, então, quando os 3 anciãos foram embora, devemos imediatamente evacuar as pessoas daqui. Mas eles não disseram. Há algo suspeito. Lin Beitin franziu a testa. E nesse momento, Li Dong e os outros começaram a discutir. Os anciãos estão indo embora tão apressados. Deve estar acontecendo algo sério. Com certeza. Provavelmente algo aconteceu lá dentro. Aquele Zong que é realmente um espião. É odioso. Ao ouvir isso, Li Dong não pôde deixar de sorrir. Embora ele soubesse claramente se ele me trouxe pressão ou não. Mas isso já não importa mais. Porque ninguém sabe. Esses 3 ovos de dragão da área de domesticação. Ele não teve sucesso. Se ele quer obter recursos, é melhor aproveitar esta oportunidade agora. Transformar-se em um herói. Li Dong virou os olhos. Ele se aproximou de Lin Beitin e Qiantan. Meus senhores, aquele espião Zong que entrou nas profundezas da área de domesticação. A situação provavelmente já está fora de controle. Devemos nos preparar com antecedência. Um dos anciãos saiu apressadamente. Deve ser que foram buscar reforços. Qiantan acenou com a cabeça ao ouvir isso, mas não pôde deixar de olhar para Lin Beitin. Após limpar a garganta, disse: Eu tenho meu próprio julgamento sobre isso. Não é preciso dizer mais.
E se Zong-Ki realmente é um espião? Isso ainda é discutível. Precisamos esperar os anciãos voltarem para confirmar. No entanto, neste momento, de repente, entre o céu e a terra, um grande estrondo ecoou instantaneamente, como um sino enorme, tremendo os céus e a terra. As nuvens no céu foram imediatamente dispersas. Ondas sonoras infinitas se propagavam em círculos. A vibração se espalhou para longe. Assim que o barulho surgiu, imediatamente paralisou todos. Isso, o sino da calamidade nacional. O sino da calamidade nacional soou. Algo que pode causar uma calamidade nacional aconteceu. Como pode ser? O que realmente aconteceu? Os 3 anciãos acabaram de partir. Não pode estar relacionado com este sino da calamidade nacional. Pode? Eles não foram tocar o sino da calamidade nacional. Foram? Assim que essas palavras foram ditas, foi como uma enorme pedra caindo em um poço profundo. Levantar ondas furiosas. O sino da calamidade nacional, o local de criação de dragões. Zong-Ki. As 3 palavras rapidamente se conectaram. E então, Li Dong, que estava na frente da multidão, deu um passo à frente. Erguendo a cabeça, disse com confiança: Senhores, o sino da calamidade nacional tocou. Deve ser por causa daquele Zong-Ki. Se ele não fosse um espião, como poderia o sino da calamidade nacional tocar? Ele atacou os ovos de dragão no local de criação de dragões. Queria causar danos ao reino dos dragões. E nesse momento, passos puderam ser ouvidos. Minha figura apareceu na linha de visão de todos. Assim que Li Dong terminou de falar, ele virou a cabeça e de repente viu. Imediatamente seus olhos brilharam de alegria. Apontando para Zong-Ki, ele gritou: Você, espião! Você ainda tem a audácia de aparecer! Infiltrou-se no local de criação de dragões. E tocou em 3 preciosos ovos de dragão, trazendo desastres para o reino dos dragões. Se não fosse eu, Li Dong, que lutei para impedir, você provavelmente teria conseguido isso muito mais facilmente. Agora que você tem coragem de aparecer novamente, ainda quer levar o tesouro do reino do dragão. Eu, Li Dong, não concordo de jeito nenhum. As palavras de Li Dong podem ser consideradas especialmente emocionantes. Ele apontou para Xiao Ye nos braços de Zong-Ki. Isso fez com que muitas pessoas olhassem frequentemente para Xiao Ye. Aquilo parecia um dragão. Como poderia ser um dragão? O que você está pensando? Criaturas como dragões não apareceriam assim, à toa. Aquilo é uma das existências mais altas na sequência de monstros. A mais alta de todas. Isso deve ser o tesouro do domínio dos dragões. Zong-Ki infiltrou-se no domínio dos dragões, justamente por causa desse tesouro. Graças a Li Dong por ter revelado isso. Se não fosse assim, realmente não saberíamos. As palavras de Li Dong imediatamente atraíram os olhares e a glória. Todos se concentraram nele. Essa tática de difamação e armadilha, pode-se dizer que é bastante habilidosa. Vendo que a oportunidade estava chegando, Li Dong então falou novamente, repreendendo: Zong-Ki, você ainda não vai entregar o tesouro? Você realmente vai trair o reino do dragão? No entanto, logo após as palavras de Li Dong, várias figuras romperam instantaneamente o céu e aterrissaram no meio do campo. Havia um total de 6 pessoas no local. Dentre elas, 3 eram Zhang Li e seus 2 companheiros que haviam partido há pouco. Zhang Li estava com o rosto sério. Disse com uma aura assassina: Quem vai trair o reino do dragão? À medida que a voz de Zhang Li ecoava, todos ao redor ficaram instantaneamente alarmados. Zhang Li olhou ao redor, e seu olhar finalmente se fixou em Li Dong. Li Dong estremeceu um pouco. E então um leve brilho de excitação apareceu em seus olhos. Mas ele rapidamente escondeu isso. Ele rapidamente apontou para Zong-Ki e disse em voz alta: É ele, é ele. Zong-Ki. Ele causou a calamidade do reino. E ainda quer, a partir da terra dos dragões, secretamente levar nossos tesouros do reino do dragão. Ele quer trair o reino do dragão. Ele é o traidor. Li Dong começou a falar, mas suas palavras ainda não estavam completas, quando foi interrompido por uma das pessoas. Velho Zan, este é o que você disse que poderia resolver. O pequeno que garante a segurança do reino do dragão. Realmente é uma pessoa excepcional. Não consigo acreditar que algo que tantas pessoas não conseguiram fazer foi resolvido por uma criança. Os heróis surgem na juventude. Os jovens são impressionantes. Alguns se maravilham enquanto se aproximam sorrindo. Todos os olhares se voltam para mim. Pequeno. Eu represento todos do exército de selamento de demônios. Agradeço por garantir a segurança do reino do dragão. O ancião que falou o fez com seriedade. Ele fez uma saudação formal do exército de selamento de demônios para Zong-Kishin. Velho Ye. O que é isso? Quem falou desta vez foi Qianta. Que pode fazer o vice-comandante do exército de selamento de demônios tratá-lo com tanta seriedade? Só pode ser uma pessoa.
comandante do exército de selamento de demônios. Pequeno Qian. O velho Yi estava com uma expressão séria. Este é o grande herói do nosso reino do dragão. A expressão de Qian imediatamente se tornou séria. E então ele também me fez uma saudação militar correta. Recebido uma saudação militar do comandante e do vice-comandante do exército de selamento de demônios. Fiquei um pouco surpreso e lisonjeado. Mas eu reagi rapidamente. Então imediatamente fez uma saudação militar. Isso é tudo que eu deveria fazer, bom garoto. E Qinjun mostrou um olhar de apreciação. E então seu olhar caiu sobre o que eu tinha nos braços. Ele ficou surpreso com Xiao Yi. Este é o que nasceu do ovo do dragão. Xiao Yi ainda estava dormindo profundamente, mas sendo observado por tantas pessoas. Além disso, havia muitas pessoas e barulho. Então não pude evitar de abrir os olhos sonolentos. Então abri a boca e mostrei uma expressão feroz. Ao ver Xiao Yi mostrando essa expressão feroz, a expressão ainda era tão fofa. Imediatamente, Ye Qinjun começou a rir. E ao ver Ye Qinjun rindo, Xiao Yi ficou ainda mais irritado. Então queria voar e mordê-lo. Mas eu assegurei. Fique quietinha. Xiao Yi. Eu acariciei sua cabeça. Xiao Yi então ficou um pouco mais tranquila. Mas em seus olhos, ainda havia descontentamento. Os olhos de Ye Qinjun ainda estavam sorrindo. Ele já tinha ouvido algumas coisas sobre isso. 3 ovos de dragão resolveram um. Embora ainda restem 2. Mas isso é apenas uma questão de nível. No momento, só preciso aumentar meu nível. Assim, poderei resolver tudo gradualmente. E neste exato momento, Vendame conversando animadamente com vários grandes nomes. Algumas pessoas começaram a ficar confusas. Mas o irmão Dong não disse que Zhong era um traidor. É verdade. O irmão Dong também disse que ele daria tudo de si para impedir Zhong. Como agora, todos olharam para Li Dong. Li Dong xingou em seu coração, mas manteve um sorriso no rosto. Não fale bobagens. Eu apenas levantei dúvidas razoáveis antes. Agora que a verdade está clara, é natural que eu tenha me enganado. Então ele se virou para mim e fez uma reverência. Colega Zhong, eu te malinterpretei antes. Por favor, me perdoe. Você, sendo uma pessoa de grande caráter, com certeza não se incomodará comigo, certo? E eu só fiz uma suspeita razoável. Para você, isso não representa nenhuma perda. Você não vai guardar rancor por causa de uma coisinha dessas, vai? E querer me responsabilizar, certo? Li Dong me olhou sorrindo. Ele queria me chantagear moralmente com isso, para que eu dissesse que não o culpo. Essa tática de chantagem moral. Li Dong pudesse dizer que é um expert, mas ele calculou errado. Até o sino da calamidade nacional já tocou. Tantos grandes líderes religiosos vieram por minha causa. Resolvi por conta própria o problema que atormentava o dragão. Por tantos anos. Como poderia esse feito permitir que eu sofresse a menor injustiça? Portanto, enquanto Li Dong sorria, achando que tudo tinha acabado, o comandante do exército de exorcismo, Tianyun, de repente, falou. Espere um momento. O que aconteceu antes? O que aconteceu? Qianta naturalmente informou a verdade, sem esconder nada e sem exagerar. Mas, mesmo assim, ainda assim fez com que esse grande líder religioso de terceira ordem, o comandante do exército de exorcismo, mostrasse raiva em seus olhos semicerrados. Ele não se virou, mas disse palavra por palavra. O território do dragão apareceu há 50 anos. Tem atormentado meu país dragão por 50 anos. Quantos poderosos de terceira classe foram presos aqui por 50 anos? Sempre foram mantidos aqui. Difícil de viajar. Resolver o problema do território do dragão é algo que cada um de nós quer urgentemente realizar. E agora há uma solução para isso. O país dragão está salvo. O sino da crise nacional soou por causa dele. Desde que ele queira, todo o poder e recursos do país dragão serão abertos para ele. O olhar de Ye Qinjun caiu sobre Li Dong, revelando intenção de matar. E agora? Há quem tenha a audácia de ameaçá-lo na frente do velho. Li Dong ouviu isso. Ficou nervoso e rapidamente disse. Não era isso que eu queria dizer. Ye Qinjun não se deu ao trabalho de ouvir mais. E interrompeu com um gesto. Um mero profissional de nível lendário. Meu país dragão pode arcar com isso. Qiantan. Mateu. 3 palavras. Simples, mas formaram o destino de Li Dong. Qiantan recebeu a missão. Sem um pingo de compaixão. Nos olhos havia um frio gélido. Um som abafado. Um profissional de nível lendário. Um futuro brilhante. Um profissional admirado por todos. Assim ele morreu. Eliminado em público. Todos os presentes ficaram chocados. Pequeno garoto. Se você ainda tiver alguma queixa, sinta-se à vontade para dizer. O velho está aqui hoje. Ele está te apoiando também. Qinjun sorriu e olhou para mim. Neste momento, fui eu quem sorriu. Com calma diante de elogios ou críticas.
Agradeço ao velho Ye pela consideração. O jovem não sofreu nenhuma injustiça. Pelo contrário, foi bem tratado por todos. Mimado por todos. Por um momento, ainda estava um pouco confuso. E tinge um rio alto. Mimá-lo é o que você deve fazer. Com a sua habilidade, garoto. Quem em todo o reino do dragão se atreve a não mimá-lo? Dito isso, ele se aproximou. Deu um tapinha no meu ombro. Ele se aproximou silenciosamente. Isso fez com que o pequeno Yi ficasse alerta. Isso fez com que Etinjun soltasse uma grande risada. Tudo bem, tudo bem. Na verdade, sou eu, o velho, que não sei como agir. Você, esse garotinho. Mas é muito protetor com seu mestre. Então Etinjun olhou para os outros. Vamos trocar de lugar para conversar. Este não é um lugar para conversar. Zanlifan acenou com a cabeça. E então me levou. Um grupo de profissionais de terceira classe rapidamente deixou este lugar. Restaram apenas Qiantan, Lin Beitian e um grupo. Os profissionais que apenas haviam entrado na Terra dos Dragões. Qiantan olhou para Lin Beitian e suspirou. Eu realmente subestimei você. Lin Beitian fez um som de desdém. E não se importa com o olhar dos outros. Lembre-se da aposta. Não se esqueça do equipamento dourado sem nível. Não posso esquecer, não posso esquecer. Qiantan passou a mão na testa. Não esperava. Esse garoto é realmente tão incrível. Aqueles ovos de dragão que tantos profissionais de terceira classe não conseguiram resolver, foram resolvidos por esse garoto. Domador de dragões, bom nome. Verdadeiramente, que o céu proteja meu país dragão. Foi nesse momento. Outros profissionais se aproximaram. Perguntaram cautelosamente. Velho Qian. Nós, quando podemos sair? Qiantan imediatamente arregalou os olhos. Sair. Eu nem sei quando poderei ir. Vocês todos fiquem parados. Sem ordens. Ninguém pode sair. Do outro lado, na sala de reuniões do País Dragão, muitas pessoas chegaram. Todos eles tinham uma presença extremamente poderosa. Qualquer um que saísse, seria um forte conhecido em sua região. 3 níveis de divindade. Os poderosos de 3 níveis de divindade do País Dragão, que puderam chegar em pouco tempo. Estão todos aqui. Tensão. Você soou o sino da calamidade nacional. Por que nos chamou de volta? Eu acabei de fazer uma ronda. Não houve nenhuma movimentação no país. Quem falou foi um homem robusto, com um escudo decorado, com um padrão de flor de cerejeira. Long Qi. Calma, não se apresse. E Etinjun começou a falar. E então sorriu para as pessoas presentes. Esta situação. Eu já entendi. O toque do sino da calamidade nacional. Realmente vale a pena. Porque realmente aconteceu algo que pode impactar a crise do nosso dragão país. E é uma grande calamidade. O que? Long Qi franziu a testa. A posição de Etinjun é muito alta. Como o líder do exército de controle de demônios, ele tem uma grande reputação. Assim que essas palavras foram ditas, muitos ficaram frios e começaram a franzir a testa em reflexão. E então todos os olhares se voltaram para ele, aguardando a continuação. E Etinjun continuou. Dentro do território dos dragões, há 3 ovos de dragão, que nos incomodaram por muito tempo. O grande ancião havia concordado anteriormente em buscar profissionais especiais em todo o país, para tentar resolver esse problema. E agora temos resultados. É útil. Instantaneamente, muitas pessoas mudaram de expressão, mostrando surpresa. E Etinjun acenou com a cabeça. Um dos ovos de dragão já foi resolvido. Como isso foi feito? Surpreendentemente, pode realmente ser resolvido. Isso não seria o nosso maior problema? Uma questão que nos atormenta há anos. Finalmente vai ser resolvida. De repente, também gerou muitas opiniões. E Etinjun viu que todos já tinham perguntado o suficiente. Então ele disse algo que deixou todos chocados. 3 ovos de dragão. Podem resolver tudo. Não é um problema. De repente, um som de surpresa foi ouvido. Alguém disse. Velho Ye. Não fique enrolando. Diga logo. Você está soltando uma frase de cada vez. Isso é muito irritante. E Etinjun riu alto. E então não continuou a enrolar, disse diretamente. Tem um pequeno, que despertou. Um domador de dragões. Pode fazer um contrato com a raça dos dragões e se tornar seu parceiro. Um dos 3 ovos de dragão. Foi o que ele conseguiu contrair. Segundo o que aquele pequeno disse, os outros 2 ovos de dragão também podem ser contratados com sucesso. Mas o nível dele não é suficiente. Nível insuficiente. Qual é o nível necessário? Nível 100. Ou ainda mais alto. Imediatamente, alguém perguntou ansiosamente. Os outros também mostraram ansiedade. Afinal, enquanto o problema do domínio do dragão não for resolvido, é como ter uma espada afiada, pendurada sobre o pescoço do reino dos dragões. O desenvolvimento do reino dos dragões será limitado em todos os aspectos. E Etinjun balançou a cabeça e disse. Não precisa ser tão alto. A segunda transformação pode contratar o segundo ovo de dragão.
E o terceiro ovo de dragão requer a terceira transformação. Após essas palavras, houve um alvoroço imediato. Que os céus ajudem o reino dos dragões. Segunda transformação, terceira transformação, não é difícil. Mobilizando toda a força do país. Mesmo que tenhamos que dar tudo, precisamos fazê-lo alcançar isso rapidamente. Onde ele está? Onde? Eu mesmo o levarei para subir de nível. Juntos nós juntos. Em um instante, um grupo de grandes mestres da terceira transformação estava especialmente animado. Começaram a competir, como se fosse um mercado de verduras. Até alguns já estavam com o rosto vermelho de tanto discutir. Ao ver isso, Yetinjun não pôde deixar de soltar um sorriso amargo. Ele já havia previsto que seria essa cena. Para ser sincero, após saber da notícia, ele já tinha esse tipo de pensamento. Ele até mesmo começou a ter a ideia de fazer com que todo o exército de combate aos demônios se retirasse. E então, com a ideia de me fazer subir de nível. Mas no final ele se conteve. Em primeiro lugar, se fizer isso, na verdade, a velocidade de subir de nível não será muito rápida. Muitas pessoas vão dividir a experiência entre si. O que cair sobre mim também não será muito. E se o nível for muito mais alto, eu não só não subirei de nível rapidamente, como também faltará experiência prática no futuro. Assim, o problema do reino do dragão realmente poderia ser resolvido, mas eu ficaria como um gigante bebê, extremamente fraco em combate real. Além disso, essa velocidade também não é a mais rápida. Em termos de velocidade ou qualidade, isso é uma estratégia de último recurso. Se quiser que eu suba de nível rapidamente, a maneira mais rápida de ganhar experiência sem dúvida é através de masmorras. E as masmorras também têm limites de nível. Se o nível for muito alto, não há como entrar. Claro que querem que eu entre em um nível de masmorras mais difícil. Com o nível que ele tem agora, é provável que ele nem conseguiria sobreviver ao ambiente hostil dentro da masmorra. Portanto, neste momento, os sacerdotes de terceira transição pararam de discutir. O que o comandante E pensa? Alguém perguntou. A evolução do pequeno deve ser acelerada. Precisamos de um método mais rápido que não sacrifique o potencial do pequeno. E Yetinjun disse em um tom sério. Precisamos resolver a crise do reino do dragão. E não podemos sacrificar o futuro de um gênio. Essas palavras proferidas fizeram com que todos assentissem com a cabeça. Você está certo. Portanto, minha ideia é fazer com que aqueles gênios da área dos dragões formem temporariamente uma pequena equipe. Deixar Zong-Ki se juntar. Eles o guiarão no treinamento. Aqueles da área dos dragões. Com as palavras proferidas, imediatamente muitos começaram a ter expressões estranhas. A situação na área dos dragões é um pouco diferente das outras áreas sagradas. Não há muitos profissionais. São apenas 3. Mas esses 3 são mais orgulhosos uns que os outros. Claro que em termos de talento, ninguém pode se comparar. Assim, a velocidade de treinamento é realmente garantida. A eficiência é muito alta. Mas são 3 pessoas difíceis. Será que vai dar certo? Se realmente der certo, isso deve ser, na história do Reino dos Dragões, a formação de treinamento mais forte de todas, juntando-me a mim e aos meus 4 profissionais de nível mitológico. Assim, está decidido. O treinamento é urgente. Não podemos nos atrasar. E Yetinjun decidiu. Então, nesse caso, precisamos ficar atentos o tempo todo. Zanli esfregou o queixo e disse. Caso contrário, eu sempre sinto que algo ruim vai acontecer. Esses 3 caras não são pessoas tranquilas. Qiantan, do local de criação de dragões, olhou para os outros profissionais e advertiu. O que vocês viram não pode ser revelado. Em seguida, vocês devem assinar o acordo de confidencialidade. E então poderão ir embora. Aqui, a situação já foi resolvida. Depois de discutir a formação de treino do Zong-Ki, aqui foi encerrado o bloqueio. Lin Beitin olhou para Qiantan. Qual foi o resultado? Quem vai levar o Zong-Ki para treinar? Se não, eu posso ir pessoalmente. Embora haja muitas questões na província de Exi, não é para estar tão ocupado assim. Qiantan olhou para Lin Beitin com um sorriso divertido e disse. Embora você, Lin Beitin, seja uma figura na província de Exi, você é considerado alguém importante. Mas eu ainda preciso te dizer que para levar aquele garoto Zong para treinar, você, Lin Beitin, ainda não tem qualificação suficiente. Ao ouvir isso, Lin Beitin ficou surpreso e disse, incrédulo, o Zong que realmente é muito importante, mas eu sou, de qualquer forma, alguém prestes a fazer a segunda transição. Já posso ser considerado um especialista. Qiantan ainda balança a cabeça. Não é suficiente. Não estou falando só de você. Mesmo se nós 2 estivermos amarrados juntos, ainda não é suficiente. Você conhece a área dos 3 santos, certo? Você conhece a zona do dragão, né? A área do dragão só recrutou 3 pessoas este ano.
Os três formaram uma pequena equipe para levar aquele garoto Zong. Lin Beitian ficou surpreso de repente. É a profissão de suporte mais forte deste ano, segundo dizem. E a profissão de mago mais forte, além do mais forte. E os três da profissão de assassino. Qianta acena com a cabeça. Seus olhos revelam um olhar de inveja e ele não consegue evitar dizer: que droga! Um time de treinamento tão luxuoso. Embora não seja a terceira transição liderada pessoalmente, mas não fica muito atrás. Esses três caras, com o tempo, desde que não falhem no meio do caminho, todos são garantidos para a terceira transição. Agora, no entanto, formaram uma pequena equipe para levar o garoto Zong para treinar. Ouvi dizer que foi o velho que decidiu isso pessoalmente. Ele realmente investiu pesado. Lin Beitian não pôde deixar de se sentir impressionado. É verdade. E aquele conjunto de equipamentos dourados sem nível? Você precisa se preparar logo. Vamos tentar usá-lo antes que o Zong que entre na masmorra. Droga! Eu nunca vou esquecer. Qiantan disse irritado. Sai, sai, sai. Você precisa sair rápido. Encontrar você só traz problemas. Lin Beitian saiu do local de criação de dragões. Depois, foi direto me encontrar. Não esperava que na minha primeira vez na área dos Três Santos, eu acabasse me beneficiando de você. E eu apenas sorri levemente. Eu ainda fui trazido pelo tio Lin. Sem o apoio do tio Lin, eu não seria quem sou hoje. Essas palavras agradaram Lin Beitian. Ah, a propósito. Você já sabe sobre o treinamento, certo? Embora eu esteja na província de Exi, ainda sei algumas coisas sobre os talentos da área dos dragões. Eu ainda estou por dentro. Sobre a situação no local de criação de dragões. Os critérios de recrutamento na área dos dragões mudaram. Nesta edição, só há 3 pessoas. Essas 3 pessoas são os melhores em suas respectivas profissões. O melhor suporte é a sacerdotisa da luz sagrada, Li Muan. E a melhor classe de mago é Mago do Trovão Celestial Ji Wen. A profissão de assassino mais forte. Assassina da lua oculta Lin Si. Os 3 são profissões de nível mítico. Assim como você. Se vocês 4 formarem um time, isso será bom para você subir de nível. Apenas sendo todos gênios. É inevitável que haja um pouco de arrogância. Além disso, são eles que te ajudam a subir de nível. Eles provavelmente terão algumas opiniões sobre você. As palavras não foram concluídas. Vou parar por aqui. Mas eu já entendi a intenção. Eu sei, tio Lin. Eu vou evitar conflitos com eles. Lin Beitian disse com um semblante mais calmo. Seu talento não é inferior ao deles. Mas você começou muito tarde. Desde que tenha tempo suficiente, você pode alcançá-los completamente. Agora, é apenas uma paciência temporária. Lin Beitian continuou. Mais tarde, Qianta enviará um conjunto completo de equipamentos de ouro sem nível. Isso pode ser usado em todos os níveis. É muito adequado para novatos subirem de nível. Você deve aceitar. Não precisa se preocupar muito. Aceite, é isso. Não se preocupe em ficar devendo favores. Zong que disse, percebendo. Então, agradeço ao tio Lin. Então, não vou atrapalhar. Você deve estar prestes a entrar na masmorra. Pouco depois que Lin Beitian saiu, o equipamento sem nível enviado pelos homens de Qianta chegou. O equipamento dourado chegou. E após estarmos prontos, eu também cheguei ao local combinado. A área dos Três Santos é o sagrado do Reino do Dragão. Já possui várias masmorras para praticar. A primeira área definida, chamada de Floresta Sombria, adequada para profissionais de nível 0-10. No entanto, assim que cheguei aqui, esperei meio-dia. Mas aqueles 3 companheiros ainda não apareceram. Com isso, não pude deixar de apertar os olhos. Um gênio arrogante, não é? Acariciando suavemente Xiao Yi em meus braços. Meu coração ficou cada vez mais calmo. Comparado a Xiao Yi, realmente não sei o que realmente significa ser um gênio de elite. Felizmente, logo depois, finalmente chegaram pessoas. Mas, embora as pessoas tenham chegado, mas pela expressão, era evidente que não estavam dispostos. Neste momento, uma mulher estava com o rosto sério. Ao me ver, ela soltou um som de desdém. Você realmente tem grandes habilidades. Deve ter usado muitas conexões, não é? Até mesmo os de nível 3 apareceram. Se não fosse eu ser da classe de suporte, e ainda mais carente de recursos, eu definitivamente não teria vindo. Li Muan. Através dessas palavras, eu descobri o nome dela. Deixe-me deixar claro. Eu não vou te acompanhar por muito tempo. Eu ainda tenho minhas próprias coisas para fazer. O tempo é muito precioso. Não tenho tempo para perder com você, que tem essas conexões. As palavras eram frias, sem piedade. E eu também era indiferente a isso. No entanto, os 3 são todos gênios excepcionais. Fazer com que eles obedeçam e venham treinar com você, com certeza não é fácil. Afinal, são gênios.
Todos têm seu orgulho. Agora, tanto tempo se passou. E apenas uma pessoa apareceu. Os outros dois provavelmente não virão. E para entrar na masmorra, é necessário formar um grupo de 4. Agora temos 2 pessoas, mas ainda faltam 2. E eu simplesmente não estou disposto a esperar. Estou pronto para recrutar alguém aqui mesmo. A masmorra da área dos 3 santos. Além de alguns gênios aqui fazendo a limpeza, também há muitos filhos de grandes figuras. Que podem vir aqui, são todos ricos ou nobres. E não são todos gênios. Após escolher por um momento, eu acabei recrutando mais 2 membros para a equipe. Uma garota arqueira de rosto redondo. A arqueira com aparência fofa. E um mago gordinho com um sorriso no rosto. Ambos têm níveis baixos. A arqueira está no nível 3. O mago gordinho está no nível 4. Eu ainda levei um bom tempo escolhendo. E acabei escolhendo esses 2 de nível baixo. Quando Li Muan viu os membros que escolhi, seu rosto já insatisfeito ficou ainda mais gelado. A configuração para limpar a masmorra. Pelo menos precisa ter um tanque para atrair os monstros, um sacerdote para curar, e alguém para causar dano. Mas os membros que escolhi são todos frágeis. Se houver muitos monstros, é fácil que todos morram de uma vez. De fato, sou um playboy que não entende nada. No entanto, Li Muan olhou para seu nível 9. Embora a configuração da equipe seja ruim, mas contando com seu forte suporte, desde que os companheiros tenham um pouco de bom senso, passar pela fase não será um problema. Apenas levará um pouco mais de tempo. Mas ao pensar em jogar um tipo de masmorra tão baixa, ainda levar tanto tempo, ela não pôde deixar de ficar mais irritada. Tudo bem. Nossa equipe está assim formada. Eu sorri para eles. Eu sou o seu capitão agora. Depois de formar a equipe, os outros 2, embora duvidassem de mim, mas ao ver o nível de Li Muan, ficaram muito mais tranquilos. Com um jogador forte na equipe, não há problema. Basta relaxar. Apenas quando fui escolher a masmorra, eu acabei escolhendo a de nível mais baixo. A masmorra da Floresta Sombria foi descartada. E em vez disso, selecionei a masmorra de nível mais alto, a Floresta de Gelo. O que você vai fazer? Isso de repente fez a expressão de Li Muan mudar. Ela poderia passar pela Floresta Sombria com segurança. Mas a Floresta de Gelo vai ter muitas variáveis. Especialmente esses 3 companheiros de equipe. É evidente que não tem nada a ver com gênios. E dependendo apenas dela, que é uma profissão de suporte, a chance de passar é muito baixa. As condições para entrar na Floresta Sombria são de nível 0 a 10. Já a Floresta de Gelo é de nível 5 a 15. E devido ao seu ambiente especial, a dificuldade aumentou várias vezes. Estando em um ambiente gelado, só o tempo que se passa lá vai lentamente tirar vida. Sem mencionar que ainda precisamos fazer as masmorras. Levar 3 fracos para passar por uma masmorra assim. Li Muan realmente duvidava se eu estava louco. Depois que as palavras saíram dela, eu já tinha feito minha escolha. A contagem regressiva apareceu diante de mim. Eles já estão prestes a entrar. Droga. O rosto dela instantaneamente ficou feio. Você ficou louco. Li Muan realmente não conseguiu se conter. Se for a Floresta Sombria, passar por ela, com o suporte divino dela não é muito difícil. Mas a Floresta de Gelo não é assim. A dificuldade para passar aumenta exponencialmente. E essa dificuldade crescente acabará se apresentando a ela. Quando vi que a masmorra escolhida era a Floresta de Gelo, os outros 2 membros da equipe também ficaram nervosos. Mas eu, calmamente, disse: não precisa se preocupar tanto. Eu tenho certeza de que conseguiremos passar. Li Muan não queria mais falar com esse playboy que depende de relacionamentos. Ela já havia tomado a decisão de que, após essa masmorra, ela iria embora. Treinar com um playboy assim é muito desgastante. Os 4 entraram na Floresta de Gelo. Um vento frio e cortante soprou de repente. E eu estava vestindo um conjunto de equipamentos de nível dourado, com a resistência aumentada pelos equipamentos. Não senti nada. Mas os outros 2 membros estavam tremendo um pouco. É melhor você realmente ter alguma habilidade. Li Muan olhou fixamente para Zong Qi e disse: se não vamos perder tempo. Oh, ainda não foi explorado. Eles 2 vão acabar congelados aqui. Fique tranquilo. Não vai demorar muito. Eu disse sorrindo. Tudo bem. Já que estamos aqui dentro, vamos nos apresentar primeiro. Eu me chamo Zong Qi. A garota de rosto redondo disse. Qing. O gordinho sorridente disse. Lin Yuan. Li Muan, embora relutante, mas ainda assim disse seu nome. Depois de terminar, ela não pôde deixar de explicar a situação aqui. A Floresta de Gelo. O principal monstro é um goblin com poder de gelo. O nível mínimo é 5. Estamos em um de nível normal. O boss é um monstro elite de nível 8. E neste ambiente frio, enfrentar os goblins de gelo de nível 5 será ainda mais difícil.
Se tivéssemos habilidades de fogo, seria melhor. Com a vantagem de atributos, seria um pouco mais fácil. Mas, ela explicou pacientemente, controlando a raiva. Nossa melhor estratégia é puxar um monstro primeiro, para testar um pouco. Também aprimora a cooperação da equipe. E então, aumentamos gradualmente. Dessa forma, o tempo perfeito para completar é em torno de 4 horas. Muito lento. Após ela terminar de falar, eu balancei a cabeça e disse: é apenas um nível normal de cópia. Não precisa levar tanto tempo. Não temos tanto tempo a perder. Li Muan riu friamente em silêncio. Ela já disse o que precisava dizer. É provável que esse playboy ainda pense que esta cópia é uma daquelas cópias simples de fora. As cópias da área dos Três Santos. A dificuldade é muito maior do que as cópias de fora. Claro que as recompensas também são melhores. Caso contrário, por que haveria tantas pessoas vindo aqui? Os monstros aqui têm 50% a mais de vida do que as cópias normais de nível 5 a 15. O nível de vida precisa ser aumentado em metade. Outros atributos também são mais altos. E ainda há um ambiente hostil. Mesmo que seja um grupo totalmente de nível 5, uma equipe com configuração normal também tem um risco considerável de aniquilação. E aqui, nível 1, nível 3, nível... Li Muan já estava preparada para sair no meio do caminho. Já que nos conhecemos bem, então vamos começar. Terminei de falar e então fui o primeiro a caminhar para longe. À medida que eu me movia, 2 goblins de gelo nível 5. O goblin de gelo chamou a atenção e veio em direção a mim. Eles caminhavam sobre a neve, fazendo um barulho de rangido. Goblin de gelo, nível 5. Vida, 1500,70. O goblin de gelo lançou suas garras de gelo. Os 2 goblins que se aproximavam, de fato, tinham uma pressão considerável. Eu estava na frente. Olhei ao redor rapidamente. E então dei 2 passos para trás. E então disse: Xiao Ye, é a sua vez de agir. Au! Um chamado infantil. Xiao Ye foi solta do espaço de controle de dragões por Zong, liberada do espaço. Depois de vir aqui, para evitar problemas, eu deixei Xiao Ye entrar temporariamente no espaço de controle de dragões. Depois que Xiao Ye saiu, ela mostrou uma expressão de descontentamento. Não estava muito satisfeita por eu tê-la colocado no espaço de controle de dragões. Eu imediatamente fiquei sem saber se ria ou chorava. Esse pequeno. É hora de reclamar sobre isso? Claro que Xiao Ye também não continuou. Ao ver aqueles 2 goblins de gelo se aproximando, então, ela abriu a boca de repente. Imediatamente, um sopro de dragão saiu de dentro da boca de Xiao Ye. Aqueles 2 goblins de gelo próximos, no momento em que tocaram o sopro de dragão, foram derretidos instantaneamente. 53.732. 53.596. 2 enormes números de dano apareceram acima de suas cabeças. Ao ver esses 2 números de dano, Qiang e Lin Yuan ficaram completamente atordoados, parados no lugar, com a boca aberta, sem reação por um bom tempo. Até Li Muan também ficou atordoada neste momento. Seus olhos estavam cheios de espanto. Após um bom tempo, uau! 2 vozes soaram em uníssono, vindas de Qiang e Lin Yuan. Eles estavam maravilhados há pouco. A quantidade de vida desse goblin é tão alta. Como podemos passar por essa masmorra? No entanto, agora, depois que esse dano de mais de 50.000 apareceu, todas as preocupações anteriores desapareceram. Você me diz, você está escondendo seu nível? Lin Yuan engoliu em seco e não pôde deixar de dizer. Na verdade, você já está acima do nível 30. Apenas veio a uma masmorra de nível baixo para experimentar a vida. Eu lhe lancei um olhar. O que você está pensando? Como alguém acima do nível 30 poderia entrar nessa masmorra? E qual é o meu nível? Você não consegue ver? Eu não escondi informações. O nível 1 brilhante está bem acima da minha cabeça. Nesse momento, seus olhares se fixaram em Xiao Ye, ao lado de Zong Qi. O que é isso? Os 2 encararam Xiao Ye. Um único caractere passou por suas mentes simultaneamente. Comparado a Qiang e Lin Yuan, a reação dos 2 foi muito mais direta. Li Muan, neste momento, estava muito mais confusa, especialmente porque ela havia falado várias vezes antes, usando o pretexto de persuadir para zombar friamente, e ainda chegou dizendo diretamente: não queria perder tempo aqui. Agora, ao lembrar dessas palavras, não pude evitar que meu rosto ficasse quente. Com minhas habilidades, eu realmente não preciso dessa chamada assistência de nível divino que ela oferece. Em outras palavras, essa chamada dela, desta geração, o mais forte da classe de suporte, é igual a esses 2 de nível 3 e de nível 4. São apenas para completar o número. Isso fez com que o orgulho de Li Muan não conseguisse aceitar.
Seu orgulho também não permitia que ela se sentisse assim inútil. Neste momento, a mente de Li Muan. Atividades que eu não tenho tempo para cuidar. Para mim, esses 3 realmente podem ser considerados como enfeites. Com Xiao Yi presente, a função deles é apenas formar este pequeno grupo e entrar na masmorra. Então, ao escolher os companheiros no início, ele escolheu intencionalmente 2 de nível mais baixo. Agora, após a morte de 2 goblins de gelo de nível 5, ele fez 2 luzes brancas entrarem em meu corpo. Mas mesmo assim, 2 goblins de gelo nível 5 também não conseguiram me fazer subir de nível. Então vamos continuar. Acariciei Xiao Yi em meus braços. Olhei para longe. A floresta de gelo é uma enorme floresta. Mas devido às condições climáticas adversas, as árvores já se transformaram em esculturas de gelo. Agora, ao olhar, a paisagem até que é bonita. Mas não se vê nenhum monstro. Li Muan começou a falar. O terror da floresta de gelo está nos monstros que temos em mãos. Não aparecerão diretamente à vista, mas estarão escondidos nas sombras. Cada árvore à sua frente, e até cada centímetro de terra, pode estar escondendo goblins. Seu dragão de estimação é realmente forte, mas seu próprio corpo não é tão resistente. Uma vez que você seja atacado por muitos goblins de gelo, há a possibilidade de ser ferido e falhar. No semblante calmo de Li Muan, ela disse com determinação. Eu já disse há muito tempo. Aqui não é tão simples. Você é muito imprudente. No entanto, também não é impossível passar. Minha profissão pode te permitir. As palavras de Li Muan ainda não tinham terminado. Eu então acenei com a mão para interrompê-la. Não precisa. Embora você também seja considerado um gênio de topo da área dos dragões. Mas afinal, é uma profissão de suporte. A visão é limitada. Você não sabe nada sobre poder. Deixando essa frase, eu dei um passo à frente, caminhando em direção ao fundo da floresta de gelo. Kuying e Lin Yuan trocaram um olhar, e imediatamente seguiram. Os dois, ao testemunharem a força de Xiao Yi, já haviam decidido. De qualquer forma, também devem se agarrar a essa perna. A força dos dois. Não tem nenhuma possibilidade de ter passado por essa missão. A única esperança é seguir de perto a mim. O vento frio soprava. Meus passos pisavam na neve, produzindo um som de rangido. E logo após eu ter caminhado por um tempo, de repente, os pinheiros de neve se moveram. 4 círculos azuis apareceram instantaneamente no chão. E então, de dentro daqueles círculos, 4 goblins de gelo surgiram. Cuidado! Kuying, que estava atrás de Zhongqi, viu isso, e gritou instintivamente. E eu já estava preparado. Xiao Yi. O sopro do dragão do abismo imediatamente foi expelido. Também foram 4 números de dano que chegaram a 50.000. Após os números de dano aparecerem, a experiência instantaneamente entrou em meu corpo. E então, uma onda de energia apareceu em meu corpo. Eu subi de nível. Nome: Zhongqi. Profissão: Domador de dragões, nível 1. 2. Precisa de 500 de experiência para o próximo nível. Conjunto de habilidades de ouro do vento divino. Domínio de dragões, linguagem dos dragões. E após eu subir de nível, Xiao Yi também subiu para o nível 2. E em comparação com meu aumento, o aumento de Xiao Yi foi realmente assustador. Dragão mágico de asas negras. Nível mitológico. Nível 2, ainda precisa de 500 de experiência e saúde. 12.000. Poder mágico. 2.500. Força 560. Inteligência 350. Agilidade 350. Habilidade: Sopro do dragão do abismo e garras mortais do dragão. Linhagem do rei dragão e intimidação do rei dragão. A quantidade de vida aumentou em 2.000. E em termos de atributos tridimensionais. Então, as crostas se tornaram mais. 4 goblins de gelo foram instantaneamente eliminados por Xiao Yi. Mas, infelizmente, não soltaram nada. No entanto, os goblins de gelo que apareceram de repente. Os goblins são realmente rápidos. Se Kuying e outros estivessem aqui, eles provavelmente não teriam tempo de reagir e perderiam bastante vida. É muito assustador. Kuying mostrou uma expressão de medo. Somente esses pequenos monstros não são algo que possamos lidar. A nossa resposta, eu e Xiao Yi, foi excelente. Mesmo Li Muan não conseguiu apontar nenhum erro. Mas ela ainda disse: agora são apenas 4 goblins de gelo. Uma vez que nos aprofundarmos mais, não será apenas isso. Naquele momento, lidar com isso não será tão fácil assim. Então, é melhor você. Eu já disse. Você não sabe nada sobre poder. Eu balancei a cabeça. Interrompi as palavras de Li Muan. Xiao Yi. Entre uma pessoa e um dragão. Agora já temos uma boa sintonia. Assim que comecei a falar, Xiao Yi já entendeu o que ele quer fazer. Então, abriu as asas e voou rapidamente para fora. Nesse momento,
Xiao Yi desapareceu rapidamente. Sua figura rapidamente se movia pela densa floresta de gelo. E à medida que ela se movia, um após o outro, os goblins de gelo foram atraídos para fora. E devido à agilidade extrema de Xiao Yi, mesmo que esses goblins de gelo tenham aparecido, eles ainda não conseguiram tocar em Xiao Yi. Não demorou muito para Xiao Yi voltar. E neste momento, dentro da floresta de gelo, todos os goblins escondidos apareceram. Acabe com eles. Seguindo minha ordem. Xiao Yi imediatamente soltou um sopro de dragão do abismo. Então, números de dano aterrorizantes começaram a aparecer. Todos os goblins de gelo que foram atraídos derreteram instantaneamente. Os monstros mortos em níveis superiores também me fizeram subir de nível novamente. E ainda subi 2 níveis de uma vez. Cheguei ao nível 4. Uma quantidade enorme de experiência. Não só me fez subir de nível. Até mesmo Ku Ying, que estava ao lado, cautelosa, também subiu de nível. Quando a luz da subida de nível apareceu sobre ela, Ku Ying ainda estava um pouco incrédula. Eu subi de nível assim. Ela se sentiu como se estivesse sonhando. E Lin Yuan, ao lado, também estava à beira de subir de nível. Também estava atordoado, olhando para a cena à sua frente. Exclamou, chocado. Isso é muito impressionante, não? Incrível como ainda podemos farmar monstros assim. Não é à toa que é o irmão Zong. E além disso, o dano de Xiao Yi também aumentou. Incrivelmente, chegou a 70.000. Lin Yuan realmente abriu os olhos desta vez. É provável que eu nunca veja nesta vida um dano tão alto assim. Neste momento, os dois olhavam para Zong como se fosse um pai adotivo. Olhando para Zong de maneira comum. Agora não há mais perigo. Eu bati palmas e sorri. A partir de agora, só preciso caminhar tranquilamente até o chefe e estará tudo bem. E ao observar meu jeito de derrotar monstros, Li Muan ficou em silêncio. Ela também não esperava que esse seria o resultado. Sendo uma das 3 melhores do Distrito dos Dragões, ela já viu muitos gênios. Ela já conheceu até os outros 2. Embora também fossem assustadores. Mas em comparação a mim, ainda não eram suficientes. Mesmo se os outros 2 se unissem, é provável que não conseguissem essa velocidade. Neste momento, Li Muan começou a duvidar. Afinal, quem é o verdadeiro gênio? Comparado a mim, esse gênio que sou, parece um pouco não merecedor do título. Eu sou da classe de suporte. Suporte, Li Muan se confortou em seu coração. Só assim, poderei me sentir um pouco melhor. Irmão Zong, está cansado, não é? Vou massagear seus ombros. O gordinho Lin Yuan, ao ver meu olhar, imediatamente correu na minha direção. Compreendendo, começou a massagear os ombros. No entanto, nesse momento, Li Muan de repente falou, já que os monstros menores foram eliminados, vamos logo enfrentar o boss. 4 pessoas não demoraram. Chegaram ao local do boss. Restava apenas um monstro na masmorra. O líder Goblin de gelo nível 8. 4 pessoas não demoraram. Nível. Vida. 7.600. Poder de ataque. 110. Habilidades. Invocação de Goblins. Gelo. Arremesso. Garras de gelo. Flechas de gelo. Olhei para o líder Goblin. Em seguida, olhei para Xiao Yi. Xiao Yi também entendeu meu sinal rapidamente. Com um sopro de dragão do abismo, causou mais de 60.000 de dano. O líder Goblin foi eliminado instantaneamente. A experiência dada pelo líder Goblin de gelo. Deixei-me subir de nível novamente para o nível 5. E após a atualização, eu também tirei um tempo para olhar o painel da Xiao Yi. Não consegui evitar de puxar o canto da boca. Caramba, essa diferença é muito grande. Mas, felizmente, mesmo que as propriedades sejam altas, ainda é meu dragão de estimação. Após a morte do líder Goblin de gelo, ainda caiu um equipamento. Essa foi a única recompensa desta masmorra. Uma perna de bronze. Eu dei uma olhada. E perdi o interesse. Eu disse para os 3 atrás de mim. Uma perna de bronze. Vocês têm interesse? Sim. Ku Ying e Lin Yuan quase disseram em uníssono. Uma perna de bronze. É um equipamento muito forte no início. Irmão Zong, você pode fazer sua oferta. Eu quero. Lin Yuan disse. Eu hesitei um pouco. Vamos seguir o preço de mercado. Vocês 2 discutam. Quem quer? Não tem problema se não conseguirem. As próximas masmorras também terão. Assim que terminei de falar, imediatamente, isso deixou os 2 extremamente felizes. Neste momento, Li Muan raramente ficou em silêncio, permanecendo em silêncio. E Zong que também não disse nada. O chefe já foi derrotado. O desafio foi concluído. Então, vamos sair. O desafio da floresta de gelo em nível normal. Após eles atualizarem o recorde, o novo tempo também foi registrado na tabela. No entanto, como é em nível normal, não havia tantas pessoas prestando atenção. Não causou muito alvoroço.
Até mesmo algumas pessoas, ao verem o tempo, ainda zombando incessantemente disso. Isso é alguém que está louco para quebrar o recorde. Já estão se esforçando em um desafio de nível normal. Se for capaz, então, vamos quebrar o recorde do nível herói. Quebrar um do nível normal. Isso não é nada. Muitas pessoas no fórum viram a notícia e começaram a zombar. E eu, claro, não sabia disso. Eu estava esperando por Qing e Lin Yuan. Eles foram se preparar. E enquanto esperava, uma linha de texto apareceu diante de mim. Ativar o primeiro desafio. Por favor, complete uma masmorra de nível pesadelo. Após completar a missão, você receberá uma chance de recompensa. A missão foi ativada. Masmorra de nível pesadelo. Eu esfreguei o queixo e sorri levemente. Era bem parecido com o que eu pensava. Após completar a dificuldade do nível normal, a masmorra poderá desbloquear as dificuldades restantes. Não demorou muito e Qing e Lin Yuan voltaram. Os dois imediatamente iniciaram um pedido de troca. Lin Yuan transferiu 500 mil. Qing, por sua vez, 600 mil. Dentre isso, 100 mil era o preço do equipamento. Depois de receber o dinheiro, enviei um pedido de grupo para os dois. Quanto a Li Muan, ela esteve quieta o tempo todo. Vendo que ela não falava, eu olhei para ela e disse: "Como você está?" Afinal, o que essa garota disse no início não vai durar muito. Agora vamos entrar na masmorra de nível pesadelo. Embora eu tenha total confiança, mas essa possibilidade de algo dar errado, eu não quero. Então, antes de entrar, é melhor resolver tudo. Vendo que todos olhavam para mim, Li Muan finalmente falou: "Eu disse que ia te levar para o par de nível. Claro que não vou quebrar minha palavra." Eu a olhei com uma expressão estranha. "Então vamos nos preparar para começar." Eu também não fiquei me preocupando com isso. Afinal, essa garota ainda é uma classe de suporte de alto nível. Ela é realmente muito útil. A composição da equipe não mudou. A diferença está na força entre eu e Xiao Ye, que aumentou bastante. Eu levei a equipe até o local de escolha da masmorra, e então escolhi novamente a Floresta de Gelo. Mas desta vez, em termos de dificuldade, eu fiz ajustes, e me movi várias vezes. Escolhi diretamente o nível mais alto. No momento em que pulei para o nível pesadelo, mesmo aqueles que estavam cheios de confiança antes, também ficaram atordoados. Nível pesadelo. Essa diferença é um pouco grande, não? Conseguiremos passar? Lin Yuan estava cheio de descrença em si mesmo. Deve ser possível, certo? Qing disse, incerta. Com o Zong Qi aqui, não deve haver problemas, certo? Você está louco. E a que mais reagiu foi Li Muan. Você quer levar uma configuração assim, levando aqueles dois que basicamente não têm poder de combate, para passar pela masmorra de nível pesadelo? Li Muan realmente achou que eu estava louco, mesmo que meu dragão de estimação seja forte. Mas a masmorra de nível pesadelo é realmente diferente. Hoje em dia, há tantos talentos na área sagrada. Já se passou tanto tempo. A masmorra de nível pesadelo da Floresta de Gelo ainda não foi possível passar. No entanto, a contagem regressiva para entrar na masmorra já começou. Agora não adianta dizer nada. E logo após entrarmos, houve notícias de que uma equipe entrou no nível pesadelo da masmorra da Floresta Gelada. Também se espalhou. Incrivelmente, uma equipe entrou no nível pesadelo da Floresta Gelada. Isso significa que há uma chance de completar? A Floresta Gelada no nível pesadelo é diferente de outras masmorras de nível pesadelo, pois também tem equipes que conseguiram passar, mas a Floresta Gelada não tem. Você sabe o motivo? É porque uma vez dentro, no local onde você aparece na masmorra, toda a equipe será imediatamente cercada por 15 goblins-chefes gelados. Você precisa, em pouco tempo, matar todos os 15 goblins-chefes gelados. Caso contrário, eles irão imediatamente convocar goblins pequenos gelados. Quanto mais tempo demorar, mais pequenos monstros você terá que enfrentar. E neste momento, a situação aqui também foi compreendida por Zanli e outros. No entanto, as expressões deles não eram boas. Zanli estava ainda mais carrancudo. Os 3 escolhidos. Apenas um foi. Sim, somente a curandeira Li Muan foi. Os outros, Ji Wei e Lin Si, nem apareceram. Bom, Zanli sorriu de forma irônica. Quem lhes deu o direito de ousar recusar? Vá dizer a Ji Wei e a Lin Si que, quando Zong Qi terminar esta masmorra, eles dois devem se apresentar. Se eles se atreverem a não ir novamente, eu mesmo cuidarei deles. E neste momento, na densa floresta de gelo do nível pesadelo, quando nós 4 entramos aqui, uma onda de frio cortante nos atingiu de imediato. Qing e Lin Yuan estavam claramente bem preparados. No instante em que entraram, os dois tiraram casacos de algodão de suas mochilas, mas mesmo assim, ainda estavam tremendo de frio. Eu,
por outro lado, não senti nada. No entanto, no momento em que a visão ficou clara, foi quando de repente vimos mais de 10 líderes de goblins de gelo cercando nosso grupo. Isso é o nível pesadelo? Interessante. E no instante em que nos viram aparecer, um total de 15 goblins de gelo. Ao mesmo tempo, todos ativaram suas habilidades. Invocação. Um círculo de luz azul apareceu. Dentro dele, um após o outro, goblins de gelo já estavam mostrando suas cabeças. Nesse momento, Limua mostrou uma expressão ansiosa e disse: precisamos recuar rapidamente. Sair da masmorra. Esses 15 líderes de goblins. Invocar seus subordinados no instante em que entrarmos. E não levará muito tempo. Seremos cercados pelo exército de goblins de gelo. Nosso grupo não tem um tanque. Não conseguiremos aguentar por muito tempo. Uma vez que a invocação estiver completa, entrarão em estado de combate. Poderemos não conseguir sair imediatamente. Ela me lançou um olhar e continuou. Zong que realmente é forte. Mas se não conseguirmos resolver isso rapidamente, eliminar eles vão convocar mais goblins para cá. Até mesmo as lutas aqui vão atrair monstros de mais longe. Infinito. Não temos chance alguma de passar. Como isso é possível? A floresta de gelo de nível pesadelo é tão forte assim? É muito mais difícil do que outras masmorras de nível pesadelo. Muito mais difícil. Nesse momento, depois de ouvir as palavras de Li Muan, Qing e Lin Yuan também ficaram surpresos. Eles conheciam masmorras de nível pesadelo, mas não se aprofundaram em a floresta de gelo de nível pesadelo. Justo nesse momento, eu levantei a mão para pará-la e disse: não precisa ser tão complicado. É só eliminar. São 15 goblins de gelo líderes. E além disso, não é um nível 8 de masmorra de nível normal. Eles são de nível 12. A quantidade de vida e defesa aumentou muito. Se não puder ser resolvido imediatamente, será interminável. Eu não prestei atenção nela. Apenas convoquei Xiao Yi e disse: Xiao Yi, amedrontá-los. Xiao Yi ouviu a situação. Imediatamente abriu as asas e voou para o céu. Então, um rugido de dragão imediatamente reverberou por toda a parte, que estava liberando a habilidade de convocação. Os líderes dos goblins de gelo, sem exceção, todos ficaram paralisados. Não apenas eles, mas também os goblins de gelo convocados, também ficaram todos parados no lugar. A intimidação do Rei Dragão. Criaturas cuja linhagem não é tão forte quanto a de Xiao Yi, sob a intimidação do Rei Dragão, serão forçados a ficar atordoados por 3 segundos. E suas propriedades também serão reduzidas. Um tempo de 3 segundos é mais do que suficiente para lidar com esses goblins. Imediatamente, Xiao Yi liberou o sopro do dragão do abismo. 87.569, 105.694, 85.693, 112.369. Um número de dano após o outro apareceu acima das cabeças dos goblins. E então foi dissolvido pelo sopro do dragão abissal de Xiao Yi. Aqueles danos que ultrapassaram 100.000 foram causados dos goblins de gelo invocados. Não demorou muito para que uma grande quantidade de goblins de gelo fosse eliminada. Quanto ao líder dos goblins de gelo de nível 12, também foi eliminado em sua maior parte. Esta cena repentina deixou Qing e os outros 3 completamente paralisados. Entre eles, Qing estava com a boca aberta. Que impressionante! Aquela rugido de dragão que aconteceu há pouco ainda fazia sentir sua cabeça zumbindo. Lin Yuan não pôde evitar de engolir em seco, observando a situação que mudou de repente. Para ser sincero, ele tinha ouvido falar sobre este nível pesadelo da floresta de gelo, mas não tinha um entendimento claro. Apenas sabia que, ao longo dos anos, não houve nem mesmo uma primeira passagem. Mesmo as equipes mais poderosas não conseguiram durar muito antes de sair. Neste momento, ele olhou para mim, como se tivesse visto seu pai perdido há muitos anos. Assim que eu disser uma palavra, chame de pai e eu te levo para a vitória. Ele definitivamente não hesitaria. Não demorou muito e 15 goblins líderes, além de todos os goblins convocados, foram eliminados. Xiao Yi voltou voando lentamente, com uma expressão orgulhosa. Ele olhou para mim. Rápido, elogiei-me. Sobre como eu sou incrível. Eu sorri e pedi. Você é o mais incrível. Acariciando suavemente sua cabeça, Xiao Yi emitiu um ronronar confortável. Depois que os 15 goblins líderes de gelo foram eliminados, eu subi de nível novamente. Já estou no nível 6. Infelizmente, os goblins que eles convocaram não contam como experiência. Caso contrário, seria muito bom. Quando todos os goblins de gelo aqui foram eliminados, o impacto causado ainda é muito forte, especialmente aqui para Li Muan. Ela é a que mais sabe.
A pessoa que conhece o terror desta floresta de gelo de nível pesadelo, ela também sabe ainda mais. Após entrar, aquele exército aterrorizante de goblins, uma vez que não puder ser eliminado imediatamente, o que espera é uma infinidade de goblins. Mas agora, eu, uma besta, consegui em poucos minutos. Eliminei 15 líderes goblins. Isso foi rápido demais, não? O impacto que isso trouxe para Li Muan é difícil de imaginar. Ela até começou a duvidar. Já que eu tenho um talento tão aterrorizante, uma habilidade tão incrível de eliminar monstros, que mais eu precisaria de alguém para me ajudar a subir de nível? Atim! Nesse momento, Kuying não pôde evitar um espirro. O ambiente é muito severo. Mesmo que ela esteja vestindo um casaco de algodão, ainda assim é inútil. Mesmo sob o frio intenso, começou a perder vida. Isso é o mesmo para Lin Yuan. Li Muan viu. Imediatamente lançou um feitiço de cura. Começou a recuperar a vida que eles perderam. Quanto a mim, estou vestindo um conjunto completo de equipamentos dourados. Não preciso disso de jeito nenhum. Mas a perda de vida é contínua. Para manter a vida dos dois, ela precisa usar o feitiço de cura constantemente. Isso fez com que ela franzisse levemente a testa. Isso é um pouco complicado. Depois de ver a situação dos dois, também não pude deixar de levantar a sobrancelha. No entanto, nesse momento, Lin Yuan tirou 2 fogões da mochila. Então, colocou lenha e acendeu o fogo de uma vez. Essa ação deixou os outros atordoados. Lin Yuan sorriu e disse: Irmão Zong, não é que eu vi que estava muito frio antes? Então, fiz algumas preparações. Agora é a hora certa para usá-las. No entanto, depois que os fogões apareceram, realmente ficou muito mais quente. E a perda de vida de Kuying e Lin Yuan também parou. Depois que Li Muan os curou completamente, os dois então se aqueceram temporariamente. Irmão Zong, você está com fome? E então, nesse momento, Lin Yuan então virou e tirou do bolso uma grande quantidade de espetinhos de carne, e os colocou habilidosamente no fogão, dizendo: Irmão Zong, espere um momento. Vai ficar pronto rapidinho. Isso aqui é o que Lin Yuan trouxe para a masmorra. O que ele trouxe? Fogão. Espetinhos de carne. No entanto, na verdade, está bem cheiroso. Pegando o espetinho que Lin Yuan me ofereceu, eu experimentei e a habilidade realmente é boa. Até o aroma da carne que se espalhava fez Xiaoyi ficar com vontade. Eu também não quis deixar o pequeno com fome. Então eu simplesmente lhe dei um espetinho. O pequeno engoliu de uma vez. Então voou para fora do meu colo. Voou até o lado do fogão. Pisca os olhos olhando para Lin Yuan. No final, parece que achou que Lin Yuan estava demorando demais, e soltou um sopro de dragão em direção a ele. Quando a carne e o fogão desapareceram, os olhos de Xiao Yi se arregalaram de repente, e uma expressão de confusão apareceu, não entendendo muito bem. Afinal, aquela pessoa também estava assando com fogo, ajudando a si mesmo. Como isso poderia ter se tornado assim? Ao ver essa cena, eu fiquei sem saber se ria ou chorava. Corri para pegar Xiao Yi de volta, e então conversei bem com ele, para que não fosse lá atrapalhar. Felizmente, Lin Yuan trouxe mais de um fogão, e pegou outro, e começou a assar a carne novamente. Mas desta vez ele também sabia que os espetos de carne assada seriam dados primeiro a Xiao Yi. Até Li Muan comeu um pouco. Esses 4 e um dragão conseguiram, surpreendentemente, comer carne assada em uma masmorra de nível pesadelo. Começou a comer carne assada. Enquanto comiam, Kuying simplesmente tirou o celular e fotografou a carne assada. E tirou fotos do ambiente ao redor. E legendou: primeira experiência em uma masmorra de nível pesadelo. Simples, agradável. Cão Shu passou algum tempo na masmorra da área dos Três Santos. Embora sua profissão seja normal, e seu nível não seja alto, ele tem uma obsessão por masmorras de alta dificuldade, e pesquisa isso de forma meticulosa. E, portanto, o estudo deve ser extremamente detalhado. Especialmente a floresta de gelo de nível pesadelo. Ele analisa cada mensagem, cada imagem, estudando cada detalhe, sem deixar passar nada. Enquanto isso, enquanto Cão Shu navegava no fórum, de repente, ele se deparou com uma nova mensagem. A esforçada Xiao Ying teve sua primeira experiência em uma masmorra de nível pesadelo. Simples e agradável. Abaixo, havia imagens. Depois de ler essa mensagem, Cão Shu soltou uma risada desdenhosa. Que piada! Nem sabe como se exibir. Uma masmorra de nível pesadelo é simples? Quem acredita nisso? E ainda por cima, escreveu um texto. Ele realmente não tem medo de ser desmascarado. Vamos ver como eu vou te desmascarar. Cão Shu então continuou a olhar as imagens abaixo. Ao ver a carne assada, Cão Shu apenas revirou os olhos. Pensou que deve ser algum jogador que quer fama, com uma masmorra famosa. Mas, à medida que ele olhava a imagem mais de perto,
ficou imediatamente paralisado. Porque, com seus anos de experiência em masmorras de nível pesadelo, ele frequentemente conseguia identificar por alguns detalhes, e conseguia determinar exatamente qual masmorra de nível pesadelo. E esta imagem tinha detalhes realistas e cenários autênticos, até mesmo em algumas partes das bordas ampliadas. Ainda era possível ver alguns corpos de goblins. Khonshu imediatamente arregalou os olhos, fixando o olhar na imagem, e ficou sem reação por um tempo. Então, respirou fundo, limpou os olhos e exclamou: "Isso é a floresta de gelo. A floresta de gelo de nível pesadelo." Depois de dizer isso, ele levou um tempo para se recuperar, e então passou um bom tempo estudando a imagem, os detalhes e memórias em sua mente, especialmente as partes congeladas nas bordas, o braço quebrado de um goblin. Existe até um resquício de um canto da bandeira. Isso não há dúvida. É após a morte do líder goblin de gelo. Tudo que foi deixado para trás. O nível de terror da floresta de gelo de pesadelo já é de conhecimento geral. Mas agora, surpreendentemente, alguém conseguiu passar a primeira onda da floresta de gelo de pesadelo. E até estão fazendo churrasco lá dentro. Khonshu já não está mais pensando: se essa foto é falsa. Detalhes tão realistas. Isso não pode ser falso. Então, ao ver essa notícia, ele imediatamente fez o compartilhamento e adicionou a legenda: chocante. Floresta de gelo de pesadelo. Surpreendentemente, há um grupo fazendo churrasco lá dentro. Essa notícia rapidamente foi vista por muitas pessoas. Gerou muitas discussões. Churrasco em uma masmorra de pesadelo. Deve ser falso, né? Como pode haver um grupo tão relaxado? A floresta de gelo de pesadelo existe há tanto tempo. Tantas equipes tentaram. Todas caíram na primeira onda. Agora saiu. Claro que, com o aumento do número, ainda há alguns que entendem bem sobre a floresta gelada. Esta imagem parece realmente estar na floresta gelada de nível pesadelo. Com base na minha pesquisa sobre esta masmorra por anos, esta imagem não parece falsa. Será que realmente alguém sobreviveu à primeira onda? E, com o fervor da discussão, um dos membros da equipe Shenfeng, o guerreiro Shenfeng, Liu Gang, fez um comentário. A imagem realmente mostra a floresta gelada de nível pesadelo. Mas eu não acredito que alguém conseguiria passar pela primeira onda. É Liu Gang. A equipe Shenfeng realmente entrou na floresta gelada de nível pesadelo. Então, parece que a imagem é verdadeira. Muitas pessoas discutem, mas ninguém acredita que alguém poderia sobreviver ao nível pesadelo, a primeira onda de monstros da floresta gelada. E, neste momento, dentro da masmorra, Quing deu uma batidinha na barriga. Depois de comer, me senti satisfeito. Realmente não esperava. Um dia, poderemos estar em uma masmorra de nível pesadelo e comer um churrasco tão delicioso. Lin Yuan, enquanto polvilhava tempero nos espetos de carne grelhada, entregou a Xiao Yi e disse sorrindo: "Isso é graças ao Zong Qi e a Xiao Yi. Se não fosse por eles, realmente não teríamos essa oportunidade." Neste momento, Li Muan estava bastante confusa. Ela estava em dúvida se deveria revelar o conteúdo da próxima masmorra. De acordo com a lógica, ela deveria contar, para reduzir um pouco a dificuldade. Mas eu e Xiao Yi, com nossas performances consecutivas, a deixamos desanimada várias vezes. Eles são muito fortes. Essa dupla, um humano e um dragão, é completamente e racionalmente forte. Eles desafiaram sua percepção repetidamente. No entanto, depois de um breve momento de hesitação, Xuanmi finalmente falou sobre a situação à frente. Além de mais líderes goblins de gelo, havia também os guardas touro e outros. Existem dois tipos de monstros de cavaleiros pesados. Esses dois tipos de monstros têm uma característica em comum. Eles têm muita vida e alta defesa. Eles vão bloquear a frente, tornando impossível tocar o líder goblin atrás deles. Ela hesitou um pouco, pensou um pouco e disse: "Tenho medo de que queremos passar, mas não será fácil. Já passamos pela primeira onda aqui, mas foi tão fácil, em tão pouco tempo. Já é um recorde. Então, para ficar seguro, é melhor sair." Depois de falar, ela olhou para mim, e eu apenas balancei a cabeça. "Lembra da primeira masmorra que eu te disse? Você não sabe nada sobre poder. Você é completamente ignorante. Eu não vou recuar. Nem preciso. Esta masmorra, não importa quão difícil seja, não pode nos deter. Claro, se você realmente está com medo, pode sair primeiro." Eu disse com uma voz calma. "Na área do dragão, você é uma das melhores classes de suporte. Um verdadeiro gênio. Mas aqui comigo, você não é nada." Li Muan mordeu o lábio inferior em silêncio. Esta é a primeira vez que alguém lhe diz isso. Mas o problema é que, mesmo que eu tenha voltado assim, ela não consegue encontrar palavras para rebater. Porque realmente é assim diante de mim.
Eu não a olhei novamente. Olhei para Qing e Lin Yuan e disse: já que estamos bem alimentados, vamos continuar em frente. Depois de dizer isso, comecei a andar na frente com Xiao Ye. Lin Yuan e Qing correram atrás de mim. Enquanto isso, Li Mun ficou para trás. Sua expressão era complexa. Após um momento de silêncio, ela decidiu, afinal, correr atrás. Ela não consegue deixar isso para trás. Como um gênio com a minha força, é muito mais forte do que os outros dois. Jiu e ele em si são muito mais fortes. E como uma classe de suporte, durante a luta contra eles, ela já estava em desvantagem. Agora, ao encontrar comigo, esta é a única chance que ela tem de superar os dois. Neste momento, Li Mun nem percebeu. A própria mentalidade já mudou muito, do orgulho e desinteresse iniciais, até a cuidadosa escolha de palavras atual. Com muito cuidado, o orgulho de um gênio foi gradualmente se dissipando um pouco, e não andou muito. O guardião touro mencionado por Li Mun no início, e os cavaleiros goblins apareceram um a um, e todos estavam bloqueando a frente. Atrás deles, brilhavam faixas de luz azul. Sem dúvida, era o líder goblin de gelo. Guardião touro. Nível 15. Vida. 11.000. Poder de ataque 80. Habilidades. Investida. Golpe com machado de guerra. Cavaleiro goblin. Nível .15. Vida. 12.000. Poder de ataque 75. Habilidades. Investida do montado. Pisoteio de guerra. Que quantidade de vida! Ambas as criaturas têm mais de 10.000 de vida. Qing não pôde deixar de exclamá-lo. Que quantidade de vida! Não é de se admirar que tenha demorado tanto. Ninguém conseguiu passar pela masmorra de nível pesadelo da Floresta de Gelo. Isso ainda não é o mais aterrorizante. Lin Yuan também estava com uma expressão extremamente séria. O mais aterrorizante está atrás dos guardas minotauros e dos cavaleiros goblins. Além disso, há muitos líderes goblins de gelo. Enquanto não os eliminarmos, eles continuarão a invocar goblins. Os monstros serão infinitos. Portanto, após avaliar a situação, ela, com muito bom senso, ficou atrás, para não atrapalhar a luta. Lin Yuan fez o mesmo. E Li Mun primeiro lançou um feitiço de cura em área para o grupo. Depois, lançou para mim e Xiao Ye um feitiço de suporte que aumentava temporariamente a inteligência. Em seguida, vieram outros feitiços de suporte. Velocidade de lançamento, velocidade de ataque, agilidade. Todos foram aumentados de uma só vez. Isso me chamou a atenção. Não é à toa que é uma profissão de suporte de alto nível. Só essa habilidade e o aumento de poder já conseguem deixar a maioria das classes de suporte para trás. Claro, enfrentando tantos monstros. Minha tática também é muito simples. É só atacar. Ao ver algumas pessoas, os guardas touro e os goblins pesados, a cavalaria começou a avançar. E atrás deles, o líder dos goblins de gelo já começou a traçar o círculo de invocação. Um após o outro, goblins de gelo surgiram do círculo. Ao ver essa cena, Li Mun não pôde deixar de avisar. Precisamos parar rapidamente a invocação deles. Triângulo preto apontando para a direita caso contrário. Os goblins de gelo invocados vão gradualmente ocupar o espaço onde podemos ficar. Ficaremos cada vez mais em desvantagem. Em seguida, eu acenei com a cabeça. Xiao Ye. Xiao Ye imediatamente abriu suas asas e começou a voar pelo céu. Mas no momento em que ela alçou voo, uma flecha de gelo após a outra, de fato, foi em direção a Xiao Ye. Mesmo que a agilidade de Xiao Ye seja alta o suficiente, algumas flechas ainda acertaram. Felizmente, a vida de Xiao Ye é alta o suficiente. Esse pouco de dano não faz diferença alguma. E à medida que Xiao Ye se aproximava, um rugido de dragão ecoou. Habilidade ativa. A intimidação do Rei Dragão. O Goblin de gelo da cabeça. O líder foi imediatamente atordoado. E então, uma baforada de dragão do abismo resultou em uma grande quantidade de eliminações instantâneas. A velocidade exagerada de Xiao Ye para eliminar monstros deixou Qing e os outros, que já tinham visto algumas vezes, ainda surpresos. Isso é muito impressionante. Eu vi outros invocadores eliminando monstros, mas todos dependiam de suas invocações. Dano gradual. Nada como o que o irmão Zong faz. Eliminações instantâneas. Aqueles são outros invocadores. Eles podem se comparar ao irmão Zong? As invocações podem se comparar a Xiao Ye? Isso é uma raça de dragões. Olhando novamente para essa vasta cena de eliminação instantânea, até Li Mun neste momento também não pôde deixar de engolir em seco. Foi profundamente impactada, especialmente sob o efeito de sua habilidade de amplificação. O dano de Xiao Ye era ainda mais aterrorizante do que antes. Com esse sopro de dragão, mesmo com a vida sendo alta, não conseguiria suportar. Até mesmo alguns dos guardas touro afetados
se tornaram cinzas sob o sopro do dragão. Uma enorme quantidade de experiência começou a se acumular aqui. Como os monstros foram todos derrotados por Xiao Yi, a maior parte da experiência estava vindo na minha direção. Mas Li Muan é uma classe de suporte. Após usar habilidades de suporte, a experiência obtida era muito maior do que a de Lin Yuan e Qing. Com tanta experiência, até mesmo Li Muan, que estava no nível 9, teve um grande aumento. Desde que havia acabado de entrar no nível 9 há pouco tempo, estamos quase no nível 10. Esta é apenas a primeira onda de monstros. Pensando nisso, os olhos frios de Li Muan também mostraram um pouco de empolgação. Não demorou muito. Os guardas touro que estavam à frente e os goblins montados já haviam desaparecido. Junto com eles, também o líder goblin de gelo atrás. E aqui, após os monstros serem eliminados, Li Muan finalmente conseguiu o que queria e subiu para o nível 10. E eu já sou nível 7, e com mais da metade da experiência necessária. Lin Yuan também subiu para o nível 7. Qing está no nível 6, faltando pouco. Essa velocidade de evolução tão rápida deixou os dois extremamente empolgados. E após eliminar essa onda, ainda não tive tempo de verificar as recompensas. Mas de repente percebi que o vento frio estava mais intenso.